translating? Yes. Simultaneous, yeah? No, it's consecutive. Okay, so where's my translator? Claudia? Clara, hello, darling. Happy to see you again. Okay, we'll do little short mouthfuls of words, back and forth, so people won't even notice the difference. Então a gente vai falar bem devagarinho, pedaços curtos para as pessoas não ficarem de fora. And it makes me talk slowly, which is good for me. E esse tipo de tradução faz com que a venerável Robina tenha que falar devagar, é muito bom isso para ela. Okay, so do we have an umze, Namdol? A gente tem um Z? Yes. Yuri is going to be the only. Oh, hello there. You're the umze. Yes. So we're going to do just what? A mandala offering and then, yeah? And then the Mandala offering. Two verse mandala offering. Okay? Good, very good, okay. And, So for everybody, I'll explain it. and then we request, Venerable Robina, for you to be the unzi of the refuge prayer. I will, yeah, that's right. I will do that. But first of all, who is it? Yuri. Yuri's going to do, he's going to sing 2 prayers, and prayers are just like aspirations, if you like. Então, o que o Yuri vai fazer, ele vai cantar 2 orações, essas orações são como aspirações nossas. So, that, this first one is really just using our creative imagination. Então, a primeira, a gente vai estar usando a nossa imaginação criativa. We're going to make an offering as a request for the teachings. A gente vai fazer uma oferenda como pedido para receber os ensinamentos. Or imagine that we're going to make an offering to the Buddha as if the Buddha were here as a request for the teachings. E a gente vai fazer essa oferenda ao Buda como pedido para receber os ensinamentos, como se o Buda estivesse aqui. So just as he sings that first prayer, you imagine all the marvelous things of the world, all the things that make people happy. Então, enquanto ele canta a primeira oração, a gente vai imaginar todas as coisas mais maravilhosas do mundo, tudo que faz as pessoas felizes. And imagine offering that as a request. E a gente, então, vai oferecer isso, vai imaginar que está oferecendo essas coisas maravilhosas como pedido para And receber. then there's another little prayer after that, and the words will be on the screen, won't they? E aí vai... Okay. Então, vai colocar a oração no Zoom, Nando? I don't think we're going to have the... You haven't got them on the screen? No, For the people to read? Not on the screen, no. Why not? Por que não, gente? So we are not going to have the mandala prayer on the screen. We are going to have the refuge prayer on the screen because then people can see the people offering. Oh, I see. Okay. All right, then you go. Oh, we're going to, someone's going to do it. Look, there's Chris holding all these things. What she's doing is what she's holding is images of the Buddha. That's Então, everything. a Cris, ela tá segurando imagens do Buda. So, okay, you're going to do the 3 things. You're Então, going to do the 3 things, right, Namdro? Yes. Okay, good. So what we're doing is an added thing. We're going to be offering what they call the body, speech, and mind. So what she's doing here is first offering the body of the Buddha. And by offering this is creating the cause for us to achieve the body of the Buddha. And the next thing she will do will offer a text, which will be offering the speech of the Buddha. And the next thing she will do is offer a stupa, which represents the mind of a Buddha. So here are the 3 things, all these people holding. Oh, they're all holding. Where's the text? Isso que todo mundo está segurando são 3 estágios da oferenda, vamos dizer assim. A primeira é a imagem do Buda, para que a gente possa atingir o corpo do Buda. A segunda é a fala do Buda, são os textos sagrados, para que a gente possa alcançar a fala do Buda. E a terceira é a stupa, que é a mente do Buda, representa a mente do Buda. And then so create the cause for us to achieve these enlightened body, speech, and mind. E para que a gente possa our own enlightened body, speech, and mind. Para que a gente possa alcançar o nosso próprio estado iluminado de corpo, fala e mente. And then here's the person next to Namdrol who's offering this. Looks like 10-pin bowling, but it's not. It's the universe. Então, esse objeto que está sendo sustentado, oferecido ao lado da Nandro, que parecem uns pinos de boliche, na verdade, isso tudo representa o universo. Okay. Yuri. Sashibuki Joshin Meto
Shi ni de pagi sange shindo mi te o ai Shima Champasho Jetsulame Kunseraten Chinam Kachile Chochugem Padam Lozam Tembe Jomesa Sungi Joemo Setatu Nengyonchi Edam Guru Ratna Mandalakam Niriatayami. Ela está sem som. Ela está sem áudio. Não, pode pôr. Por favor, ela está sem áudio, gente. Só pouquinho, Cláudia. So I tried to say something before, but I couldn't. You couldn't. Can you please let me always do myself? Now it's Can you on. control? Make sure I can always unmute myself. I don't have to. I wanted to say before, as we visualize all this, now that offerings are finished, we now imagine the Buddha happily receiving our offerings. Então, o que ela queria ter dito antes, foi impossível porque estava mutado, é que enquanto a gente visualizava isso tudo que foi oferecido, a gente imagina o Buda muito feliz recebendo isso tudo. Thank you so much, everybody. So kind, those offerings. Thank you. Finished. Muito obrigada, pessoal. Terminamos. Obrigada. Okay, perfect. Okay, let's go. Shall we? Oh no, do another little prayer. This time, we're now setting, the Lamas, the Tibetans would always say, before we do any activity, to state our motivation, to set our motivation. I think we might say to state our purpose, to state our reason for being together. What's our goal? Então, os tibetanos, eles costumam falar, antes de começar qualquer atividade, que a gente deva afirmar a nossa motivação, nossa intenção, o motivo pelo qual a gente vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai fazer uma pequena prece. So the second two lines are stating our purpose, are stating our goal. As duas segundas linhas são onde a gente está afirmando a nossa motivação. So this is the most altruistic, most expansive goal we could have. E esse é o objetivo mais altruísta, mais expansivo que a gente pode ter. Of course, from the Buddha's perspective. Claro, dentro da perspectiva. To take some tools from this. Então a gente pensa que a gente vai ouvir esses ensinamentos para adquirir alguns instrumentos através deles. We can use to develop our amazing potential. E que a gente pode usar esses instrumentos para desenvolver o nosso potencial incomensurável, impressionante. So we can be a benefit to others, all the way to leading them to Buddhahood. De forma que a gente possa se tornar de benefício para os outros, levando-os todos até a iluminação. Now, the first two lines are this, attitude of going for refuge. Então, as duas primeiras linhas, elas são a tomada de refúgio. So for those of us who already have identified ourselves as Buddhists, então, quem já se identifica como budista, this is just reiterating that reliance. Aqui vamos estar reiterando a nossa confiança. So I think you can say it in Portuguese as we sing the Tibetan, you do what you like. Então, ela disse que ela vai cantar em tibetano, a gente pode falar em português ou em tibetano, como a gente preferir.
Sange Chadam Soke Chognamla, Jancho Badu Dagni Kyapsuchi, Dagi Chunyen Gipe Sonam Ki, Drola Penche Sange Drupa Shog. Is this saying? Dagi Chunyen, okay. Sange Chadam Soke Chognamla, Jancho Badu Dagni Kyapsuchi, Dagi Chunyen Gipe Sonam Ki, Drola Penche Sange Drupa Shog. Sange Charang Soke Chognam La, Jancho Badu Dagni Kyapsuchi, Dagi Chunyen Gipe Sonam Ki, Drola Penche Sange Drupa Shog. Okay. Okay, that's it, once or twice. That was how many times? 3. Okay, that's enough. Done. Pronto, foi. Let's remove the prayer, please. Yes. Thank you. Okay, so impermanence and death. Sounds terrible, doesn't it? Então, impermanência e morte. Nossa, soa terrível, não? I remember when I was working on editing the book that we're using as the basis for these teachings by Lama Zopa, when I was working on the editing of it. Então, a Venerável Robina está dizendo que ela se lembra quando ela estava editando o livro que está sendo usado para esses ensinamentos, escrito pelo Lama Zopa. I read a book by an American medical journalist called Nick Teresi. Ela leu um livro de um jornalista médico norte-americano chamado Nick Teresi, called The Undead. Chamado Os Não Mortos. Now people talk about zombies, but it's not about zombies. Hoje em dia as pessoas gostam muito de falar sobre zumbi, mas não é sobre zumbi. And I'm going to quote this book later, but the point here is this, just to tell you a silly story. Ela vai fazer uma citação desse livro mais tarde, mas agora ela quer contar uma historinha. His expertise is death. He's a medical journalist in the States. Então a especialidade desse médico é a morte. So of course, whenever he told people that, they always thought, "Oh, you poor thing, you must be depressed all the time." Então, toda vez que ele fala isso para as pessoas, elas dizem: "Coitado de você, você deve viver deprimido." Because we know that as soon as we hear the word death, we have a panic attack, don't we? We don't want to know about death. Porque a gente sabe, toda vez que a gente ouve a palavra morte, a gente tem um ataque de pânico, a gente não quer ouvir falar disso. And I think it's in particular, I think it makes sense that we can't bear the thought of death if our particular philosophy is the philosophy of materialism. And I mean this in a serious way. We could have the Christian philosophy, the Muslim philosophy, Buddha's philosophy. There's all kinds of philosophies on this planet. But if our philosophy is the materialist philosophical view, of course death is a horrible thing because it's the end of everything. You're going to fall into a black hole. Who wants to fall into a black hole? Nobody. Então, isso faz muito sentido se a nossa filosofia é uma filosofia materialista. Obviamente, no mundo você pode ter todos os tipos de filosofia. Você pode seguir a filosofia muçulmana, a filosofia budista, a filosofia cristã, ou você pode ser um materialista. E, realmente, do ponto de vista do materialismo, a morte é o fim de tudo. É como se você caísse num buraco negro. But I mean, if you're a Catholic, a good Catholic or a good Christian, death is at the center of your life. Quando você é um católico, um cristão, um bom praticante, a morte também é o centro da sua vida. I know when I visited the Vatican in Rome. Então, quando a Venerável Robina foi ao Vaticano, em Roma, I mean, there's skeletons everywhere. Ela via esqueletos para todo lado. Because the whole framework, as we know, of the Christian philosophy is that this life is very short, it's inferior, and then when you die, you got to go to heaven with God. So it's in the center of a person, of a Christian's life, and indeed, I'm sure it's the same for a Muslim. E assim como a morte está no centro para uma vida cristã, de bons praticantes, também para os muçulmanos, porque faz sentido, porque do ponto de vista do cristianismo, essa vida é muito curta, e ela vai acabar, ela traz sofrimento, e existe uma vida depois, que é uma vida... So if you practice that philosophy very seriously, death is not a problem for you, because you know you've got heaven to look forward to. Então, se você pratica essa filosofia de uma forma séria, realmente, dedicada, a morte não é problema para você, porque existe a eternidade depois, existe o céu, né? Yeah. And so and of course, like I said, if you're a materialist, the one thing you don't want to think about, because there is nothing to look forward to except a black hole. So of course we don't want to think about it. And this attitude prevails in our society, doesn't it? Então, essa atitude materialista, ela é prevalente na nossa sociedade. Por isso que
Se você só acredita na matéria, a morte é o fim de tudo, você vai cair num buraco negro, então você não quer ouvir falar de morte. So what's the Buddhist attitude? E qual é a atitude do Buda em relação a isso? Well, again, it's central in the lives of a person who's really trying to practice Buddhism. Na vida de uma pessoa que esteja querendo praticar o budismo. But not just death, but the broader attitude, the broader reality that everything is impermanent. Não apenas a morte, mas a realidade mais ampla de que tudo é impermanente. This is one of Buddha's first teachings. Esse é um dos primeiros ensinamentos do Buda. You know, guess what, everybody? Things change. Adivinha, pessoal, as coisas mudam. And this itself was a huge philosophy to use as the basis of living our lives. E essa é uma filosofia imensa para a gente usar como base na maneira como a gente leva a nossa vida. So the way death is taught in Buddhism is in the framework of the broader view of impermanence as a very powerful example of how not just relationships change and iPads change and, you know, bodies change, but actually we will change, we will die, you know. So it's a very powerful view to take on board in your life. Então, é uma visão muito poderosa, porque a morte, dentro do ponto de vista do budismo, ela é ensinada num contexto muito mais amplo, de que tudo muda. Não só os nossos corpos mudam, os nossos iPads mudam, nossos relacionamentos mudam, como no final vai mudar mesmo, porque a gente vai morrer. So then we think, well, who cares? Yes, we're going to die. So what? Why think about it? Então, alguém pode dizer, mas quem se importa? Já que a gente vai morrer, para que a gente vai se importar com isso? Well, the logic in Buddhism is very clear, you know. Mas a lógica budista é muito clara. And it's all based on the understanding of the bigger picture in Buddhism about what the mind is, how it functions, and what the mind is and how it functions. It's all based upon that. And we have to understand that to understand the Buddhist view. E ela é muito clara, e para a gente entender o ponto de vista do budismo, a gente precisa entender o que é a mente, como ela funciona. So Buddha's view of reality is coming from this person called Buddha, this person who lived in India 2,500 years ago or something. Então, a visão da realidade do budismo vem de uma pessoa chamada Buda, que viveu 2.600 anos atrás na Índia. And to hear the Buddhist teachings and the Buddhist philosophy appropriately is important to understand what he was and what he wasn't. Então, para a gente poder aproveitar realmente, a gente poder ouvir corretamente os ensinamentos do Buda, a gente precisa entender o que era e o que não era isso. Yeah. He was this regular person who, from much hard work internally, you know, became what's called a Buddha. Ou seja, quem ele era e o que ele não era. Ele era uma pessoa aparentemente comum, que se tornou um Buda. A person who's perfected their mind. Que aperfeiçoou sua mente ao ponto de se tornar um Buda. Who's removed from their mind all the neuroses, all the fears, all the ego, and has perfected all the goodness, speaking really simply. Falando de uma forma simples, que removeu da própria mente todo o medo, toda a raiva, todo o ego, e desenvolver suas qualidades luminosas. So all this information that's called Buddhism, it comes from that person. Toda a informação que se dá o nome budismo vem dessa pessoa. Now, normally when we think of religion, you know, and you could easily, we are religious. I just sang a prayer. There's a Buddha. I'm a nun. Sounds like religion, doesn't it? Então, quando a gente fala em religião, por exemplo, a venerável Robina é uma monja, atrás dela tem uma imagem do Buda, a gente acabou de dizer uma oração. Isso é religião, não é? The usual view we have is that, you know, the teachings in religion, the philosophical teachings from religion come from revelation. Geralmente, a gente acredita ou a gente espera que os ensinamentos religiosos eles venham através de alguma revelação. It's revelation from someone on high. É uma revelação que vem de algo ou alguém que está no alto. Not like that in Buddhism. Mas não é assim no budismo. Buddha is not a creator. O Buda não é o criador. He does not posit a creator. Ele também não se apresenta como criador. He argues with that view of reality. Ele inclusive discute com essa visão da criação. Anyway, as far as Buddha is concerned, we don't need creating. Do ponto de vista do budismo, a gente não precisa da criação. Yeah. So this gets us to this essential point about what is it that exists? What is it that is a person? What is a person? And where does that person come from? And where does that person go when we die? Então, é uma investigação sobre os fenômenos e sobre o que é uma pessoa,
de onde uma pessoa vem, para onde ela vai depois que ela morre. Well, as far as Buddha is concerned, the part of us that comes from before, that comes into this, to the mother's womb, and that will die when we die and go onwards, is called the mind, the consciousness. Do ponto de vista do Buda, essa parte de nós que entra no útero da mãe, nasce e depois deixa o corpo e segue para uma outra vida, é a mente, é o que no budismo é chamado a mente. It doesn't have a word like soul or spirit. Não existe no budismo uma palavra como alma ou espírito. So as far as he's concerned, this mind of ours, and there are countless sentient beings. In Tibetan, the word is semchen, mind possessor, and there are countless mind possessors. Então, ainda segundo essa visão, existem inúmeros pessoas ou seres que possuem uma mente e são chamados de semchen, possuidores de mente. That's right. So ants and dogs and monkeys and lots of beings we can't see, they're all, like us, are all mind possessors. Desculpe, eu cometi um erro. Seres que possuem mente. Então, assim como animais e outros seres, como os seres humanos que possuem mente, são semchen. Sentient being, we call it in English. I Seres. prefer the words, frankly, mind possessor. It's very direct. Então, ela particularmente prefere a palavra, a expressão possuidores de mente, mas é o que a gente chama de seres sencientes. So basically, Buddha is saying at the time of conception, you know, if you're a Christian, God puts the soul there. If you're a materialist, then your mummy and daddy worked hard and the egg and sperm stayed together. And that's the beginning of a person, isn't it? Então, vamos apresentar aqui dois pontos de vista. Se você é católico, quando a sua mãe botou a sua alma ali, sua alma entrou ali. Se você é materialista, o papai e a mamãe trabalharam duro e conseguiram juntar o óvulo com o espermatozoide, não é isso? Actually, I just heard the Jews say that God doesn't put the soul there till several months later. Já do ponto de vista do judaísmo, eles acreditam que Deus não colocou a alma ali na hora da concepção, mas alguns meses depois. So what's the Buddha's view? Mas qual é a visão do budismo? What enters so the Buddha's view is that the time of conception is when a continuity of this consciousness of ours, obviously at a subtler level, enters into the egg and sperm of the mother and father. That's the beginning of me. Então, do ponto de vista do budismo, o começo do que a gente chama de eu ou mim é quando uma consciência muito sutil, num estado muito mais sutil, ela se une ou ela entra no momento da união da semente do pai com a mãe. And it's got nothing to do with a creator. There's no role for a creator in Buddhism. Então, não existe um papel de criador dentro do budismo, alguém que cria a vida. A previous moment of my consciousness. So in other words, if you track back, if you track back from this second, just conceptually, my consciousness, this moment of my conscious being comes from a previous moment of my consciousness. That moment comes from a previous moment of that consciousness. And you track it back in an unbroken chain, you'll get back to conception, won't you? Então, se a gente considera a consciência um fluxo ininterrupto e a gente for examiná-la segundo a segundo, instante a instante, para trás, a minha consciência agora, ela vem da consciência anterior, do momento anterior de consciência, de um momento anterior de consciência, até chegar na minha concepção. Certo? So the moment of the first second of conception of my consciousness, where did it come from? A previous moment of that continuity of consciousness. Então, essa noção de eu, de mim, de minha consciência, de onde ela vem antes desse momento onde ela iniciou, vamos dizer assim. And you track it back, and a few weeks before that, it was in a previous body. E se você olhar para trás umas semanas antes da sua concepção nessa vida, essa consciência ela estava habitando, ou enfim, num corpo diferente. And in previous bodies before that, and before that, and before that. E corpos anteriores, e outros corpos antes desse, antes daquele, antes do outro. The word consciousness or mind refers to my thoughts, feelings, emotions, unconscious, subconscious, instinct, intuition. Então, essa palavra consciência, ela se refere a pensamentos, emoções, sensações, intuição. Sorry, I think I missed some. Yes. Intelligence, intellect, yes. Experiential, emotion, unconscious, subconscious, instinct, all the words, subtle, gross levels of our inner being.
Ok, todos esses níveis grosseiros e mais sutis do nosso ser interior que envolvem emoção, sensação, consciência, inteligência, enfim. So, in other words, the word mind is used to refer to our entirety of our inner experiences. Então, no budismo, a palavra mente, ela se refere à totalidade da nossa experiência interna. And this continuity of consciousness is, as far as Buddha is concerned, it goes back and back and back and goes forward, forward, forward. E essa continuidade de consciência, do ponto de vista do budismo, ela vai toda a vida para trás e continua para frente. So now we're getting closer to why death is important for a Buddha, the Buddhists. E isso nos leva um pouquinho mais perto ao porquê a morte é importante para o budismo. For the Buddha, there are countless different types of rebirths. Para um budista, ou para o budismo, existem inúmeras formas de renascimento. Human, animal, and many other kinds. Humano, animal e muitos outros. So, and some are more blissful. E algumas são mais Some are much more abençoadas suffering. e outras são mais sofredoras. So the fundamental point in the Buddhist approach to death is, given that we do want happiness and that we don't want suffering, then we better learn to be in charge of this process of birth and death so that we can get happiness and stop getting suffering. That's it. That's the essence. Então, do ponto de vista, o ponto essencial no budismo em relação à morte é porque, dado que a gente não quer sofrer e a gente quer ser feliz, nós devemos procurar criar causas e condições para que a gente possa assegurar vidas felizes, uma próxima vida plena. So if we're a materialist, Pardon me? if we're a materialist, e se a gente for materialista, we back ourselves back to mummy, daddy, grandma, and back to the monkeys, don't we? se a gente for materialista, a gente vai acompanhar isso retrospectivamente para mamãe, papai, vovô, vovó, até a origem lá nos macacos, certo? But clearly, in that philosophical presentation, we play no role whatsoever in who we are, in whether we get born or not. It's kind of an interesting concept, isn't it? Well, I didn't ask to get born, we say. Então, nessa concepção filosófica, a gente não tem nenhum papel, a gente não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum poder sobre o fato de ter nascido ou não ter nascido. É algo que acontece a nós. Assim, a gente até usa essa expressão, eu não pedi para nascer. So the person we become has got little to do with us, has it? Então, desse ponto de vista, a pessoa que a gente se torna tem muito pouco a ver com a gente. It's like good luck and bad luck. É como se fosse sorte ou azar. This itself, as a philosophy, the Buddha would say, is the source of so much of our suffering. E essa filosofia, segundo o Buda, é a fonte de muito sofrimento. And then, of course, when we die, who cares? Because you turn into dust, so it doesn't matter. It plays no role in our life. E também, por outro lado, quando a gente morre, o que importa a eternidade? É como se a eternidade não tivesse nada a ver com a nossa vida, nenhum papel na nossa vida. You track yourself back to God, don't you? E aí você se traça, né, de volta até Deus, não é isso? So God is the boss. Então, Deus é o chefe. God creates you. Deus te criou. But at least one similar thing with the materialist is you have no say in it. Mas pelo menos um ponto em comum isso tem com o materialismo, que você não tem opinião para dar quanto a isso. So then we note, though, in this view, there is some role we do play in determining what kind of future we have, whether it's happy or suffering. Mas na visão do budismo, a gente sabe que existe um papel para nós. Existe alguma coisa que a gente pode fazer que vai alterar a nossa vida futura. Thinking very simply, we call it punishment and reward, don't we? Geralmente, isso se dá o nome de punição e recompensa, castigo e recompensa. So in this case, God is the boss. Mas nesse caso, é quando Deus é o chefe. God creates us. O Deus nos criou. And then God punishes and rewards. I mean, speaking roughly. Então, falando de uma forma simplista, né? Deus nos criou e Ele nos premia ou nos castiga. Well, the Buddha says we're the boss. Mas o Buda diz que for the Buddha, the law that runs this whole process, the law that is crucial if we are Buddhist, and this is the background for understanding death, is the law of karma. Então, para o Buda, quem é o chefe somos nós. Existe uma lei que regula
esses acontecimentos, e essa lei é a lei do karma, the law of cause and effect, uma lei de causa e efeito. such that every second of what I think and do and say sows seeds in my mind that, being seeds, will naturally produce my future experiences. De modo que tudo o que eu falo, faço e penso planta semente na minha mente, e essas sementes, com as condições corretas, vão germinar e criar causas e condições futuras na minha vida. So as Dalai Lama often says, karma is like self-creation. O Dalai Lama costuma dizer que o karma é uma autocriação. So whatever I think and do and say now produces my future, both of this life and crucially a future life, then clearly, knowing that I want happiness and don't want suffering, I'd better learn to know that law so I can apply it in my daily life. It's very practical. Então, do ponto de vista budista, ele é muito prático, porque sabendo que tudo que eu falo, faço e penso agora vai criar sementes que vão germinar nessa vida e nas minhas vidas futuras, é bom eu conhecer essa lei do karma para eu poder me guiar de forma a assegurar positividade na minha vida. And it's got nothing to do with punishment and reward. Mas isso nada tem a ver com castigo e recompensa. Because there is no punisher and there is no rewarder. Porque não tem ninguém para te punir e ninguém para te recompensar. For the Buddha, this is a natural law. É uma lei natural, segundo o Buda. And because he's not a creator, Como não há um criador, ele também não pede para a gente acreditar nisso. because he's not a creator, he didn't invent this. Então, como ele não é um criador, ele também não inventou essa lei. There's no role like that in Buddhism. Não existe esse papel no budismo. Buddha says every tiny sentient being, every ant, every dog, every human, every monkey, all of us are living according to this law, whether we know it or not. O que o Buda diz é que todos os seres sencientes, seja uma formiga, um cachorro, um ser humano, o que quer que seja, um macaco, está vivendo de acordo com essas leis, mesmo que eles saibam ou não. It's a natural law, É uma lei natural. like botany. Como botânica, por You exemplo. don't have to know botany for botany to work. The law of botany doesn't need you to know it for it to do its job. Então, você não precisa conhecer botânica para você ver como funciona. A lei da botânica não precisa que você a conheça para ela fazer o trabalho que ela tem que fazer. Okay, so now, this is the point for Buddhism. Isso é um ponto de vista do budismo. As Lama Zopa says in his book, that if you want to help anybody in their life, Então, como o Lama Zopa diz no livro dele, se você quer ajudar qualquer pessoa na vida, when they need you most is exactly at the time of death. a hora que as pessoas mais precisam de você é exatamente no momento da morte. Simply because it's at the time of death, before you stop breathing, that this kind of whole technical process kicks in, and depending on how you die, the karmic seed that you've planted that will be the one that will determine your next life will be triggered. Isso pelo simples fato de que no momento da sua morte tem uma série de coisas mais ou menos técnicas, vamos dizer assim, tem várias etapas que acontecem e dependendo de como você atravessa essas etapas, você vai estar plantando sementes kármicas que vão, vamos dizer assim, influenciar a sua vida futura, seu próximo renascimento. So because we know in general we want happiness and don't want suffering, então, porque a gente em geral a gente quer felicidade e não quer sofrer, even at the simplest level, no nível mais básico, then if there is a law that runs this, and it's called the law of karma, I'd better learn it. Então, e se tem uma lei que controla isso, e é a lei do karma, é melhor aprender essa lei. If I know I don't want weeds and do want flowers in my garden, and I discover there is a law that runs it, and the law is called botany, then obviously I'd better learn the law of botany. It's as simple as that. It's as easy, it's as simple as that as a principle. É um princípio muito simples. Por exemplo, se eu tenho um jardim e eu não quero que cresçam ervas daninhas e sim flores, eu preciso conhecer, através da botânica, quais são as leis que eu preciso seguir para que isso aconteça. É muito simples. But our trouble is, as soon as we hear things like that, we immediately hear it as punishment, reward, a creator. We hear it as heavy, and then we freak out. Então, o problema com a gente é que, no momento que a gente escuta falar sobre isso, a gente já associa isso a recompensa, castigo, Deus, alguém que está no controle, e aí a gente meio que fica meio doido. But like I said, in Buddhism, there's no philosophy like that. Mas, como ela já disse, no budismo não existe essa filosofia.
Buddha's like a botanist. He didn't make up botany, but he learned it. O Buda é como um botânico, ele não criou a botânica, mas ele aprendeu. He says, I've learned a method. I've observed the law, I've observed gardens. I've observed how they work, and I've now articulated that law. It's called the law of botany, and this is what you do to stop getting weeds, and this is what you do to get flowers, baby. It's a practical approach. Então, ele diz assim, eu observei o jardim, as plantas, eu observei como elas crescem, eu observei o que ajuda elas a crescer, eu descobri que tem um negócio chamado botânica e eu aprendi como é que funciona. Então, é simples assim, é só isso que você tem que fazer. And because Buddha's not a creator, he doesn't ask us to believe it. Então, como o Buda não é um criador, ele não está pedindo que a gente acredite nele. He says, this is my findings. Isso foi a minha descoberta, o que eu averiguei. It's up to you to look into it. E vocês podem ou não olhar para isso também, investigar. You're the boss. Quem são os chefes? You're the boss, babe. Did you say that? Ok, no, I didn't say that. Say that. You're the boss, babe. Garoto, você é o chefe. Cara, sei lá. Okay, so there are two approaches to the impermanence of death. Então, existem duas abordagens para a impermanência da morte. One is morte. the way to live your life in the framework of understanding death, and one is actually the death process itself, how it happens and how we get reborn. Então, uma é você viver a sua vida de acordo com esse ponto de vista da impermanência em si, e outro é, no momento da sua própria morte, aprender como você aplica isso no momento da sua morte. So what is driving all the advice in Lama Zopa's book, which is what we're getting to, what's driving all the advice in Lama Zopa's book is very specific. Então, todos os ensinamentos que estão no livro do Lama Zopa, que a gente vai chegar lá, o objetivo de todos esses ensinamentos é muito específico. When I first edited this manuscript, we called it, it's a big mouthful, we called it How to Help Your Loved Ones Enjoy Death. Então, na primeira vez que ela editou esse manuscrito, ela deu o nome de Como Ajudar os Seus Seres Amados ou seus entes queridos a aproveitarem a morte. So that they can go happily to their next rebirth. Para que eles possam ir felizes para seu próximo renascimento. That's the point of the entire book. Esse é o ponto do livro todo. So, of course, the advice is obviously of a person, all the advice that's in the book, and it's all kind of codified. It's all put down as about 87 different practices. And the last part of the book is all those practices. 87 different pieces of advice of how to help your loved ones die well so that they can get at least a decent another human rebirth. That's the whole thing. Então, o livro está dividido em 87 pontos, práticas, 87 pequenos métodos que você pode utilizar para ajudar os seus entes queridos a morrerem bem, de forma que eles possam morrer com uma certa alegria, ou enfim, de modo a poder ter um próximo renascimento no reino humano, pelo menos. So there's what to do in the weeks and months before death. This is obviously for a person who's dying slowly. Obviamente, para você poder aplicar isso, tem que ser no caso de uma pessoa que está morrendo devagar. What to do in the months and weeks before death. O que fazer nos meses e semanas antes da morte. What to do in the days before death. O que fazer dias antes da morte. In the hours before death. Nas horas antes da morte. Time the breath stops. No instante em que a respiração cessa. And the 3 days afterwards. E nos 3 dias posteriores. And then the weeks after that. E nas semanas depois disso. This whole it's kind of chronological. É um ensinamento cronológico. Yeah. So now, of course, if some of you, are not Buddhists. Então, se alguns aqui hoje não são budistas, think, well, what good is all this information to me? It's not relevant. Vocês podem estar pensando, mas para que eu quero essa informação? Para que bem isso me faz? But what I found is doing this course in different places when I go to the centers or even here online, that lots of people somehow, for some reason, seem to respect the Buddhist approach. It's very interesting. Who aren't Buddhist, who aren't religious at all. O que a venerável Robina está dizendo é que em ensinamentos, seja em centros presencialmente, como era feito antes, ou mesmo aqui online, que não são budistas têm respeito pela visão budista. For example, some of the courses I know that funeral home directors have come. Por exemplo, ela sabe que em alguns cursos sobre morte que ela ofereceu, diretores de centros de funerais vieram para assistir. Doctors and nurses.
médicos, enfermeiros. You know, I participated in so many conferences run by hospitals who aren't Christian or Buddhist, but who bring in, like, you know, different people to talk about from the religious point of view. So there's so much interest in this topic these days. Então, existe muito interesse nesse assunto hoje em dia, e ela participou de muitas conferências enfim, palestras em grandes hospitais, em centros de saúde, porque mesmo as pessoas não sendo budistas, So from the point of view, obviously, of a person who's dealing about the life now, a so-called philosophical materialist view, there's so much talk about this. There's so many wonderful doctors and nurses and hospitals trying to get past, having conferences to cut past the fear and the horror that we have about death, which is fantastic, you know. Então, mesmo a gente vivendo numa época que tem um ponto de vista materialista muito arraigado, existem muitos médicos, enfermeiras que se engajam, que querem aprender como passar através, deixar para trás o medo, o horror que a morte provoca, de forma a ajudar as pessoas. I remember one but in a small city in Australia, and it was so moving. It was, and there were so many young doctors and nurses who elected to work in this field, you know, who chose to work with the dying people. It was very moving for me. Very wonderful human beings, you know. E ela se lembra, num hospital pequeno na Austrália, um grupo grande de jovens médicos e enfermeiros que escolheram trabalhar com esse assunto, escolheram trabalhar em ajudar as pessoas a fazer a passagem da morte. E ela disse que isso era muito animador, muito bonito de se ver. One conference in a hospital in Sydney, a hospital for dying children, babies and children. Também uma conferência em um hospital em Sydney, onde ela falou desse hospital que era de crianças e bebês que estavam morrendo. This wonderful doctor. E esse médico maravilhoso. You know, and of course, dying babies and children is about our worst horror, isn't it? Então, para a gente, bebês que estão morrendo e crianças que estão morrendo é o pior horror. Yeah. So this is a very moving conference. E essa conferência foi muito emocionante. He had so many people talking, and all the broken-hearted parents, and the way they were treated, and how nobody wants to talk about it, and everybody lived in denial. I mean, the pain of that was so shocking. He tried to get past all of that and making it very open, very human. Esse médico, ele era muito humano, e ele queria passar além da reação que aqueles pais cheios de dor estavam relatando, porque eles queriam falar da sua dor, da sua perplexidade, as pessoas não queriam ouvir, as pessoas não queriam... Sorry, go on. Não, as pessoas queriam passar batido, porque eles não encontravam resposta, não encontravam conversa para poder falar tudo aquilo. E o médico estava engajado em fazer com que eles pudessem falar claramente, abertamente. So the morgue for the dead babies and children, he had the morgue decorated like a nursery, like a nursery. Yes, o morgue, como é que é o nome do morgue? É onde vão os corpos dos defuntos. Me deu um branco aqui, desculpa, gente. Alguém vai me dizer o que é. O necrotério. Obrigada, Bruno. Yes. Just a second, please. Sorry, I forgot the word. I'm sorry. I understand. I know. I'm sorry. Então, o necrotério das crianças que morriam, ele era decorado como um lugar para crianças, como um nursery, como um berçário. You understand what I'm talking about? Nursery. Yeah. Okay. Berçário. Okay. And what was wonderful that, you know, the families were able to go in and out. And so the little children would come and meet my dead brother, they would say. So it was so open and so human. It was so moving, you know. Então, como era um lugar assim mais desmistificado, as pessoas podiam entrar e sair, e mesmo as crianças, que eram irmãs das crianças que tinham morrido, falavam, vem ver meu irmãozinho que morreu, minha irmãzinha que morreu. So already this approach is something that Buddhism would take, but this is not something Buddhism made up. This is just evident logic. This is such a powerful way, you know, to live our lives. Então, esse é um modo muito poderoso de levar nossas vidas. Isso não foi uma coisa que o Buda inventou, mas é uma coisa que a filosofia budista pode carrear, pode apoiar. The death is natural. Que a morte é uma coisa natural. And the death happens. E que a morte acontece. Death literally is a crucial part of life. E ela literalmente é uma parte crucial da vida. So to live in denial of it is itself a cause of such suffering. E viver negando isso, viver em negação da morte, é em si mesmo a origem de muito sofrimento.
This is the meaning of looking into how things are impermanent. Esse é o significado de contemplar a impermanência das coisas. Everything does change. Tudo muda. Everything that comes into being will go out of being. Tudo que entra na existência vai deixar de existir. Certainly from the Buddhist approach, the denial of this is the source of unbelievable pain in our lives. Então, do ponto de vista do budismo, negar isso é a origem de um sofrimento excruciante nas nossas vidas. That's because it's reality. E é ruim porque essa é a realidade. Of course, in Buddhist psychology, they talk about the different states of mind that cause us this suffering. So here, as Lama Zopa calls it, this is the very powerful instinct to grasp at things to grasp at me as permanent. Então, na psicologia budista, é analisado são analisadas quais são as condições ou quais são as características que fazem com que a gente sofra a partir disso. E, segundo Lama Zopa fala, a origem de tudo é esse apego, é esse agarre. And of course, then we grasp at our loved ones as permanent. We grasp at our beautiful objects as permanent. We grasp at our job as permanent, our house, our everything. Because why? This is the point we have to look at. What is it in us that causes us to live in this denial? Então, o que é que nos provoca viver nessa negação? O que nos provoca, como a gente sabe que a gente faz, é gerar esse apego pelas pessoas que a gente ama, pelo nosso emprego, pela nossa casa, pelas coisas bonitas que a gente tem. It's because of what Buddhism refers to as attachment. Então, isso tudo é gerado pelo apego. This simple word. É apego, uma palavra simples. But in Buddhist psychology has profound meaning. Mas na psicologia budista essa palavra ela tem um sentido muito profundo. So I always quote, I remember, the Australian Hollywood actress, and I love the woman. This is not trying to criticize her. Nicole Kidman. I always remember this story about Nicole Kidman. Então, a venerável Robina vai contar uma historinha sobre a Nicole Kidman. Ela disse que ela gosta muito dessa atriz, que ela acha ela incrível. Ela não está falando nada mal dela, mas ela quer contar uma historinha. And it was an interview with her, and she was still, at the time, she was still with Tom Cruise. Então, na época, ela estava com Tom Cruise e ela deu uma entrevista. And it was a wonderful interview. I adore the woman. She's wonderful. Ela é uma mulher adorável, a entrevista foi maravilhosa. But at the end of the interview, she said, Mas, no final "We will be together until we are 80. No final da entrevista, ela disse, nós vamos ficar juntos até os 80 anos. I mean, you might or might not know. I read all the newspapers. I read all the gossip magazines. Tom Cruise left her. Do you understand? Yes. So, but this is, we all understand this. We are all like this. Então, a venerável Robina está falando, pode ser que a gente tenha lido ou não nas revistas de fofoca, mas o fato é que o Tom Cruise deixou ela, foi embora, largou dela. Então, o que é curioso é que todos nós somos assim, somos exatamente assim. So in reality, we know this is possible. Na realidade, a gente sabe que isso é possível. We know we will die. A gente sabe que a gente vai morrer. We know it's possible that your husband will leave you. A gente sabe que é possível que o nosso companheiro nos abandone. Or that your child will die. Ou que nosso filho ou filha vai Or that your morrer. house will burn down. Ou que o nosso marido... Or you'll get fired from your job. Ou que a nossa casa se incendeie, ou que a gente perca o emprego. COVID-19. Ou que a gente pegue Covid-19. So we know that. A gente sabe. As soon as we say words like that, Mas tão logo a gente pronuncia essas palavras, think, what a depressing way to live your life. a gente pensa, nossa, que pensamento mais depressivo esse. So we think you got to wake up every morning and think, oh, well, Tom will leave me today. Oh, well, I'll get COVID-19 today. So that is what we think the option is, Então a gente acha que a outra opção é a gente acordar de manhã e falar, bom, então e se o Tom me abandonar agora? Ou, não, hoje eu vou pegar Covid-19. No, that's not the way to think at all. Mas não é essa a outra maneira de se pensar. It's subtle than that. É muito mais sutil do que isso. It's recognizing the reality that things happen that we don't expect to happen. Simplesmente reconhecer a realidade de que as coisas que a gente não está esperando acontecem. So learning to live your life, factoring that fact in, you still live an optimistic life. You love Tom while he's there. You enjoy your house while it's there. You enjoy your happy, healthy body while you've got it. You don't anticipate all the bad, but you just know it's implicit that it could happen. Então, é possível viver uma vida otimista e alegre
quando você considera e coloca essas possibilidades como um fator. Você aproveita o tom enquanto ele está lá, você usufrui da sua casa linda enquanto ela está lá, você faz o seu bom trabalho enquanto ele está lá, mas você sabe que existe a possibilidade deles não estarem lá, mas você usufrui, você aproveita. And it's not an easy balance to get, you know. Mas não é um equilíbrio muito fácil de obter. So one way that Buddhism presents, certainly in Tibetan Buddhism, one of our very first levels of practice to think about is a way of thinking about death in these terms. Dos pontos iniciais do budismo na prática da Venerável Robina, da tradição dela, é pensar na morte nesses termos. So there are 3 points. Existem 3 pontos. The first one is death is definite. Primeiro a morte é definitiva. It will happen. Ela vai acontecer. With certainty. Com certeza Even absoluta. just that point alone to get familiar with is hard for our minds. We don't want to think about it. E já só esse ponto já é duro da gente aguentar. It's not, like I said, it's not to anticipate death in a depressing way. It's just to factor it in as a normal part of your life. Então é muito diferente a gente ficar antecipando a morte de uma forma negativa do que a gente considerar ela como um fato natural da vida. And then the next point you think about how not only is it definite, but guess what? The time of death is not definite. E o segundo ponto a considerar é não apenas a morte é definitiva, né? Ela é inevitável, como o momento em que ela vai acontecer é desconhecido. And there's so many ways we can think about these things, to meditate on these things, to familiarize our mind with this reality until it becomes reality for us. E existem muitos modos da gente se familiarizar com essa ideia, com essas ideias, da gente meditar sobre essas ideias, de forma a treinar nossa mente para aceitar isso com mais naturalidade, como parte da realidade. Yeah, and as we think about this, what it's doing is shifting this instinctive, fear-based, powerful nonsense that really believes I'm not going to die. Então, o que a gente faz quando a gente está meditando e contemplando esses ensinamentos é que a gente volta, a gente diminui esses nossos sentimentos temerosos, cheios de medo, que não querem acreditar que a morte existe, que é definitiva e que a gente não sabe o momento que ela vai acontecer. So getting this kind of genuine acceptance or realization that I am impermanent and I don't know when I'm going to die and I could even die today, that becomes something just in the background that changes everything you do. It completely transforms the way you live your life. Então, saber e reconhecer de uma forma natural que eu sou impermanente, eu vou morrer, eu poderia morrer até mesmo hoje, isso se torna um cenário ou um ponto de vista que infunde a sua vida com muito mais energia, com, vamos dizer assim, com uma motivação diferente. I mean, we know everything is like that. Nothing lasts. Everything is this constant state of change and movement. We know that. A gente sabe que tudo é assim, que nada dura para sempre, que tudo está em movimento o tempo todo, mudando o tempo todo. So in the case of thinking we will be together until we are 80, então, no caso de uma afirmação como essa, nós vamos ficar juntos até os 80 anos, where does that certainty come from? Da onde vem? Da onde nasce essa certeza? It's because first because the relationship at the time was very delicious. Começa porque esse relacionamento na época ele era delicioso para aquelas pessoas. You know, the beautiful new dress. O vestido novo. Your new anything. Qualquer coisa nova. You're super attached to it. A gente fica super apegado. Think about the husband all the time. A gente fica pensando no marido o tempo todo. Think about your new dress all the time. Você pensa no seu vestido novo o tempo todo. You think about your new job all the time. Você pensa no seu emprego novo o tempo todo. It gets you excited. E te deixa excitado. You want it all the time.
Você quer aquilo o tempo todo. So this is the problem, because I want it to be there all the time. E aí que está o problema, que a gente quer que aquilo esteja ali o tempo todo. The thought that Tom could leave me tomorrow, or my dress could break, could be ruined, or that I'll get sacked, is literally unbearable to our minds. We can't contemplate it. We don't want it. We live it. We just not only live in denial of it, we make up a fantasy that it won't break. He won't go. The house won't burn down. I won't get sacked, because we find it unbearable. Então, justamente porque a gente está tão apegado ao Tom Cruise, ou ao vestido, ou ao emprego novo, o mero pensamento de que o vestido possa se arruinar, ou que ele possa nos deixar, ou que a gente possa ser demitido, é insuportável. E é insuportável num nível tal que não só a gente vive em negação em relação a esse pensamento, como a gente cria um monte de fantasias de permanência. So therefore we make up a lie. E a gente então constrói uma mentira. We will be together until we're 18. Como essa, nós estaremos juntos até os 80 anos. Not we will do everything we can to be together till we're 18. No, not that. We will be together until we're 18. Então, olha só a diferença. Não é dizer nós vamos fazer de tudo para ainda aos 80 anos. E sim, nós vamos estar juntos até os 80 anos. Because attachment can't bear the thought of not having it. Porque o apego não consegue aceitar a sua negação, o seu We all desejo. Sorry? We all recognize this. A gente não reconhece isso. This is a source of so much suffering. E essa é a origem de tanto sofrimento. So really simple examples. São exemplos bem simples. You go away for a weekend vacation A gente sai para passar um final de semana fora. to a gorgeous beach resort. Oh, you Vai got pra to by the beach, maybe a mountain resort. Bom, então a gente vai para um resort nas montanhas. So look at attachment. Então, olha para o seu apego. You're bored with what you've got. Você está aborrecido com o que você tem. You look forward to something delicious. Você fica olhando para alguma coisa que você considera Then you deliciosa. get there for the weekend, Aí você chega lá para o final de and semana. it's divine. É maravilhoso. But the point is this. Mas o ponto aqui é o seguinte. No, it's only going to last for 2 days. You know that. Você sabe que só vai durar 2 dias. Você sabe. In other words, you don't be so foolish as to get to the beautiful hotel up in the mountains and then completely forget that it's only for 2 days and imagine you're going to be there for eternity. Imagine that it's permanent. No, you'd be laughed at. Você não é idiota o bastante para chegar no resort no final de semana e, de repente, esquecer que só vão levar 2 dias e que você vai acreditar que você vai ficar para sempre naquele resort maravilhoso, porque todo mundo ia achar que você é um idiota. So now, this is the point. If we think, but what's the point of thinking that Tom could leave me? That means, well, I wake up and I go, oh, well, why bother? He could leave me tomorrow, so why bother being happy? We don't, we think that's the option. Então, o problema com a gente é que a gente pensa na seguinte opção. Mas qual é o sentido de eu saber que o Tom vai me abandonar, de eu pensar que ele vai me abandonar? Então, eu vou acordar de manhã desestimulada, eu vou pensar, para que eu vou me esforçar alguma coisa nesse relacionamento se ele vai me abandonar mesmo assim? Só que a gente só conhece essa opção, a gente não considera outra. So we don't go to the 2-day vacation, forget it for 2 days and go, this will last until I'm 80. Isn't this divine? It is so permanent. No. Não, por exemplo, é a mesma coisa quando a gente vai para o final de semana no resort da montanha, a gente não chega lá, esquece e fica pensando, isso vai durar até os 80 anos, eu vou ficar aqui até os 80 anos. A gente não faz isso. We know it's only 2 days. A gente sabe que são só 2 This is dias. the point. E isso é que é a We know questão. it's impermanent. A gente sabe que é We impermanente. know it won't last. A gente sabe que não vai durar. Because of that, we enjoy it all the more. E por causa disso, a gente aproveita mais ainda. So you don't wake up on the Saturday morning going, oh, I can't be bothered. I'll go for a walk tomorrow. No, you know that you don't want to waste a single second because you've only got 2 days. So you'll go on every ski trip, every meal, every walk, because you won't want to miss out on everything. So you will make the most of that 2 days. That's the correct view about understanding everything is impermanent. Então, a visão correta da gente compreender que tudo é impermanente é o que acontece, por exemplo, no final de semana, na montanha. Você não acorda no sábado de manhã e fala, não estou com vontade de dar uma caminhada. Não, você vai dar a caminhada, você vai fazer o trekking, você vai nadar na piscina, você vai passear, você vai comer todas as refeições, porque você quer aproveitar ao máximo, porque você sabe que aquilo vai acabar.
Então, essa é a visão So correta. when you wake up in the morning and Tom is still in the bed and the kids are still there and the house is still there, you know that things are impermanent, but you rejoice and delight. Wow, I'm going to make the most of today because I don't know how long it's going to last. So understanding impermanence transforms your life and makes you more happy and more fulfilled. Então, quando você acorda de manhã e você olha para o lado da cama e o Tom Cruise está lá e as crianças estão vivas e a casa está em pé e não pegou fogo e você ainda tem o seu emprego, então você fica maravilhado e fala, nossa, que bênção, que coisa maravilhosa, eu acordei e está tudo aqui, eu quero aproveitar isso enquanto existe. Então isso te motiva, você fica feliz, grato, você fica envolvido, você tem uma vida mais significativa, porque você sabe que aquilo pode não durar, mas por hoje aquilo está lá. In other words, grasping at something that in its nature is changeable as something that's permanent is a terrible conflict for your poor mind, and that is the source of your suffering. Então, em outras palavras, a gente se apegar e se agarrar a alguma coisa que por natureza é impermanente, criando uma, vamos dizer assim, realidade paralela onde a gente quer que isso seja permanente a todo custo, é o foco central, é a razão central do nosso sofrimento. So the added component here in the Buddhist approach to life is important. Então, aí existe um componente adicional na abordagem budista da vida. And this is expressed by the third point in these 3 points that talk about impermanence. E ele se expressa pelo terceiro ponto, nesses 3 pontos que a Robina acabou de The mencionar. first point to become familiar with is death is definite. Primeiro ponto que a gente tem que se familiarizar é a morte é definitiva, é And certa. every day you familiarize your mind with that attitude. Então, todos os dias a gente se familiariza com essa atitude, a nossa mente com essa atitude. You look at the outside world. A gente olha para o mundo and you realize all these people out there, little ants and dogs and monkeys and humans who look so real and permanent, they're going to die at some point. e a gente se dá conta que aquelas formigas, aqueles cachorros, aqueles macacos e aqueles seres humanos que parecem tão vivos, em algum momento eles vão morrer. And the second point, E o segundo ponto time of death is not definite. é... Sorry? The time of death is not definite. Ah, time of death, thank you. O momento da morte, ele não é, a gente é desconhecido. And you observe every one of them, the ant, the dog, the monkey, the human, they're feeling like they're permanent, just like we are. Então, do mesmo modo que a formiga, o cachorro, o macaco e os seres humanos estão se sentindo permanentes, como a gente também se sente permanente. So the third point is at the time of death, what's important for me? And this is coming to the point now. At the time of death, what is important? At that moment, what is important for me? At that moment. Então, e o terceiro ponto, muito importante, é no momento da morte, no instante da morte, o que é importante para mim? Nesse momento da morte, o que é importante para mim? Well, a few points. Bom, alguns pontos. Given that everything I think and do and say kind of sows seeds in my mind. Então, dado o fato de que tudo que eu falo, penso e faço planta sementes no meu fluxo mental. And given logically that seeds will ripen in the future as my experiences. E seguindo a lógica de que essas sementes vão amadurecer na minha vida e vão me fazer passar por determinadas experiências. And in particular here, this means the type of rebirth that I will get once my mind leaves this body at the time of death. E particularmente no contexto desse ensinamento, o tipo de renascimento que eu vou encontrar no momento em que a minha mente deixar esse corpo na hora da minha morte. Given that every single seed I plant will either ripen as happiness or suffering, and there's a whole way in Buddhist philosophy of describing that, there's either happy experiences or suffering experiences, happy rebirths or suffering rebirths. So given that every tiny seed I plant will either ripen as a happy rebirth or a suffering one. Então, do mesmo modo que a gente contempla no budismo que as sementes que a gente planta de virtude e não virtude geram as experiências felizes ou de sofrimento, do mesmo modo a nossa vida futura vai ser definida pelas sementes que a gente plantar no momento da nossa morte, também de felicidade ou sofrimento. E aí a gente vai... And given... Sorry, go. I was just... I already... Okay. Given that I know I want happiness and I know I do not want suffering. E sabendo que
quero felicidade e não quero sofrimento. And given that I'm in charge of this process, not some superior being, E, além do mais, sabendo que eu é que estou no controle desse processo e não algum ser superior a mim ou externo a mim, given all of this, uma vez que eu contemplo tudo isso, eu it entendo follows tudo isso, logically, I had better learn the law of karma, which explains to me which actions will bring suffering and which ones will bring happiness. dado todos esses argumentos, é óbvio que eu vou querer aprender a lei do karma, que explica para mim que tipos de ações vão me trazer sofrimento e que tipos de ação vão me trazer felicidade. So this is the logic. E eu esqueci de falar nascimento positivo ou de sofrimento. Bringing impermanence into my life. Então, a gente tem que trazer a impermanência para a nossa vida. And then bringing the law of karma into my life, which is this is the Buddhist approach. E trazer a lei do karma para a nossa vida. Essa é a abordagem budista. But like I said before, even though we're going to go into this briefly, and even though this is specific to Buddhists, there's still a lot of information in here that can be practical for people who don't have a view about reincarnation. Então, muito embora tudo isso que está sendo apresentado seja uma visão particular do budismo, tem muita coisa prática aqui que pessoas que não são budistas podem aproveitar. Because this is a way to prepare for death. E é um modo de se preparar para a morte. Or more precisely, it's a way to be ready to be having a happy, content mind at the time of death. Ou, mais precisamente, é um modo de se preparar para ter uma... But it's also the way to live a happy life. mente satisfeito e contente no momento da sua morte. E também é um modo de ter uma vida... Factoring in impermanence is a way to transform how you live your life. Então, trazer a impermanência para a sua vida é um jeito de transformar a sua vida, tornar ela mais feliz. So now we've got to go to details about what karma is a little bit. We need to do that. And then we need to, of course, talk about the death process itself, which we haven't begun yet. So we will do that slowly. Tá, então a gente agora vai falar um pouquinho sobre karma, que a gente precisa falar sobre isso, e depois a gente vai ter que falar sobre o processo da morte, que não deu para entrar nesse assunto ainda. Vamos devagar. But to learn about only death, but not to learn how to live your life, that's not possible. That's not going to help. Mas também não ajuda e não vai funcionar a gente só ficar sabendo sobre a morte e não saber, não aprender como levar a nossa vida. It's a bit like thinking, you know, you've got a driving test in a month. Então, é uma mentira. Vamos supor, você tem um teste de direção para fazer em um mês. And you learn all about the test that you have to write, the writing test. You learn all about the road they'll take you. You learn all about what the guy will say to you. You can learn all that. But if you don't start to drive now, what's the point? In the month, you'll be hopeless. Então, se você tem que fazer tirar a carteira daqui um mês e você aprende qual o trajeto que o seu guia vai te levar, né, o cara que vai fazer a sua prova, quais são as leis de trânsito que você tem, como é que o carro funciona, mas você não dirige, qual é o sentido? Você não vai passar no teste. So learning all about what happens at the time of death. Então, aprender tudo o que acontece no momento da morte. About how you should learn to try and, not be fearful and all this. Por exemplo, aprender que a gente deve tentar não ter medo, por exemplo. But then you think, oh, I won't think about that now. I'll wait till the time of death comes. E se a gente pensar assim, não vou me preocupar com isso agora, eu vou esperar chegar esse momento para eu ver isso. That's like saying, no, I won't think about driving until I go to my driving test. I'll be okay on the day, I'll say. It's clearly nonsense. É a mesma loucura que falar, não vou me preocupar em praticar a direção agora, vai dar tudo certo na hora do teste. Because the other point the crucial point that's implied here, by understanding impermanence now. Então, o ponto crucial que está implicado aqui é que, ao entender a impermanência agora, I won't want to waste my life by planting negative seeds that can only ripen as my future suffering. What a foolish thing. I would only want to plant virtuous seeds that will produce my future happiness and my present happiness. That's the real logic of thinking about impermanence and death now. Essa é a lógica a verdadeira lógica por trás da gente contemplar a impermanência e a morte agora. Se eu entendo isso, eu não vou querer plantar sementes de negatividade que vão necessariamente me trazer uma vida infeliz, não só numa vida próxima, como na própria vida agora. E do mesmo modo, eu vou buscar plantar sementes de virtude, sementes positivas que vão me assegurar uma boa experiência de vida agora e também uma vida futura positiva.
auspiciosa. When you know that your 2-day vacation is impermanent and only will last 2 days, when you know that Tom could leave you today or tomorrow or next week because you don't know, then you make the most of those situations every day. You make the most of it. You don't just sit there and think, oh, I'll go tomorrow. Oh, Tom will be here until I'm 80. No, you live your reality now. You make the most of your situation. Então, quando a gente vai para o final de semana na montanha, que a gente sabe que são só 2 dias, ou como a gente acorda com o nosso marido Tom Cruise do lado e ele está lá, a gente não vai ficar pensando, tá, então ele vai ficar aqui até os 80 anos, ou tá, eu agora não estou com vontade de fazer nada. Não, a gente vai aproveitar ao máximo o nosso final de semana e o marido que está do lado, porque a gente sabe que essas coisas não duram para sempre, então a gente vai ter muito mais sentido nessas experiências. So the crucial point here is, what does it mean to make the most of your life? That's the point here. E o ponto aqui central é o que significa você usufruir ou aproveitar ao máximo, fazer o máximo da sua vida? O que é isso? It's the law of karma that informs that answer. E a resposta para essa pergunta é a lei do karma. And this is one that takes time for us to understand in our modern culture. E na nossa cultura moderna, essa lei do karma é alguma coisa que demora um pouquinho para a gente entender. But in the teachings, they always use the analogy of seeds and fruits. Nos ensinamentos, tradicionalmente, são usadas analogias de sementes e frutos. And this is a perfect analogy for this explanation. E é uma analogia perfeita para essa explicação. We know perfectly well that the garden that you've got in 6 months, it's like with the driving test. You cannot wait for 6 months and hope a garden will come. You have to start planting the seeds this second. Então, se a gente quer ter um jardim bonito dentro de 6 meses, assim como no exemplo do teste de direção, a gente não pode esperar chegar a 6 meses para estar com o jardim pronto. A gente tem que começar a plantar a semente desse jardim agora, nesse segundo. So you know you want a beautiful garden. Então você sabe que você quer um jardim bonito. And it's just, of course, it's just a simplistic analogy for a happy life. Claro, essa é uma analogia simplista para uma vida feliz. But it's a good one. Mas é boa. The Buddha says everything we think and do and say now. O Buda diz que tudo que a gente pensa, fala e faz agora is what produces my future. É o que produz o nosso futuro. Everything I sow in my garden now produces my future garden. It's not surprising. It's just that we don't think like that. A mesma coisa, as sementes que eu colocar na terra do meu jardim agora vão produzir o meu jardim do futuro. Só que é muito simples, mas a gente não consegue pensar assim. So in a simple way, what do we mean by happy life? Então, de uma forma simples, o que seria uma definição de uma vida feliz? Various levels of happiness Buddha describes. O Buda descreve muitos níveis de felicidade. I think the simplest level. No nível mais simples. I want to have enough money in the bank. Eu quero dinheiro suficiente no banco, A place to live, um lugar para viver, healthy body, um corpo saudável, family, amigos e família, nice environment, um ambiente agradável, good job, um bom emprego, friends and colleagues being kind to me. que os meus colegas e amigos sejam gentis comigo. It's pretty straightforward. É bem direto. So we should ask Buddha, what's the cause of that, please, Buddha? Então a gente quer isso, a gente pergunta para o Buda. Então, Buda, por favor, quais são as causas para a gente ter isso? Well, given that we're the ones who create our reality, então, já que somos nós que criamos a nossa própria realidade, if you have pleasant friends, se você tem amigos prazerosos, agradáveis, é porque você foi gentil com as pessoas. Of not being abusive. É resultado de você não ser abusivo. You have people in your life who believe what you say. Se você tem, por exemplo, pessoas que tendem a acreditar no que você fala, or who don't lie to you. Ou que não mentem para você, that's the fruit of your past non-lying. Esse é o fruto do não mentir prévio nas suas vidas. If you have a healthy body, se você tem um corpo saudável and live a long life, e vive uma vida longeva, that's the fruit of your non-killing. É fruto de você não ter matado. If the environment that's very pleasant and the food is delicious and the water is pure and the air is pure and there's no sickness all around you, the cause of that is your past non-killing. Então, do mesmo modo, a ação de não matar no passado nos traz
como consequência, um ambiente agradável, onde a água é pura, onde a alimentação é gostosa, onde não existem muitas doenças e problemas. If your mind is relatively happy, Se a sua mente é razoavelmente satisfeita, and contente, you don't lie and don't steal and don't get paranoid and don't get angry and don't get depressed, or not too much. e você não mata, nem rouba, e nem mente, e não fica muito deprimido, pelo menos, nem muito raivoso, That's the fruit of you practicing those things in the past. isso é fruto de você ter praticado essas coisas positivas no seu passado. So our past actions ripen in 4 ways. As nossas ações passadas, elas amadurecem de 4 modos. Getting a human life. A gente ter obtido uma vida humana. For the Buddha, that's like winning the lottery. Para o Buda, isso é como ganhar na loteria. As opposed to a dog's life, or an ant's life, or a worm's life, or a cockroach's life. Por exemplo, em comparação com a vida de uma formiga, de um cachorro, de uma barata, enfim. Of course, it sounds like science fiction to materialists. É claro que esse argumento ele soa como ficção científica para uma pessoa de mente materialista. This is Buddha's observation of reality. Mas é apenas a observação do Buda sobre a realidade. But getting the human life is the first way our karma ripens is the type of rebirth you get. Então, o primeiro modo que o nosso karma amadurece é o tipo de renascimento que a gente obtém. O fato de a gente ter nascido humano. If we realize how much virtue we must have created in the past, se a gente criou bastante virtude no nosso passado, in particular non-killing and non-harming of sentient beings, e particularmente não matar os seres sencientes e não prejudicar os seres sencientes, this is the main cause of why at our past death, esse é a causa principal, porque na nossa morte anterior, not more than a few weeks before we found our way to our mother's human fallopian tube, poucas semanas antes da gente encontrar o caminho para dentro da trompa de falópio da nossa mãe, pardon me? We must have died peacefully. A gente deve ter morrido de forma serena, so that the virtuous karmic seed of non-killing would have been triggered, para que a semente virtuosa de não matar possa ter florescido, vamos dizer assim. Among the billions of seeds that are in our little bank vaults of karmic seeds, because nothing goes astray. Ou seja, para ela possa ter sido ativada entre os milhares ou bilhões de sementes das nossas ações pregressas que poderiam ser ativadas, mas essa foi ativada. So in this death process, which we'll describe in detail tomorrow, e nesse processo de morte que vai ser descrito amanhã em detalhes, before we stop, sort of maybe soon before we stop breathing, we must have been relatively peaceful, which is why it's important to die in a good environment, peacefully, with someone supporting you. Então, provavelmente, na nossa vida anterior, antes da nossa última respiração se extinguir, a gente deve ter morrido com uma mente serena, e por isso é que é importante a gente ter alguém do nosso lado nos assistindo para que a gente possa ter uma morte serena. So we can deduce that we must have been relatively peaceful. Então, a gente deve ter tido alguma paz na nossa morte anterior. And as this death process started, e conforme o processo da morte se iniciou, this process of like this gradual deconstruction of the various components of the person, que é um processo de desconstrução gradual do que a gente chama de pessoa, which is described in terms of 8 stages, que é descrito em termos de 8 estados ou estágios, which we'll describe tomorrow. Que vão ser explicados At amanhã. the beginning of this process, which is what's called the time of death, our mind would have been relatively peaceful. Então, no começo desse processo, lá no que é chamado de momento da morte, a nossa mente deve ter estado relativamente serena. That would have triggered one of our virtuous karmic seeds, particularly of non-killing. E isso deve ter permitido liberar uma semente virtuosa de não matar naquele momento. It already was programmed us to go to our present mother's fallopian tube several weeks later. That's already programmed. Então, isso já programou o nosso fluxo mental para entrar na trompa de falópio da nossa mãe umas semanas depois. At the same time, another lot of seeds would have been triggered, like in another bank vault, and clearly Buddha doesn't talk about bank vaults. E do mesmo modo,
Concomitantemente, muitas outras sementes kármicas estão sendo ativadas de outro, como diz a Robina, cofre de banco, mas é claro que o Buda não se referia a isso como cofre de The banco. second lot of seeds would have been triggered. Então, um monte dessas sementes foram liberadas. Are all the seeds that produce my personality, my tendencies, my traits, my characteristics. E essas são as sementes que produzem a minha personalidade, meus traços, meus talentos, minhas características. And they're basically a bunch of habits. E, na verdade, é um monte de hábitos. You don't get your tendency to be good at anger or love or kindness or music from your mummy and daddy. You bring them with you from your practicing of those before. Então, a gente não herda da mamãe e do papai a nossa tendência a ser irado ou ter tendência, poder ser talentoso para música ou isso ou aquilo. A gente não herda da nossa mãe e do nosso pai. Na verdade, isso vem de a gente ter praticado isso anteriormente. These seeds are already kind of getting into place to ripen. Essas sementes já estão chegando no seu lugar para amadurecer. The third lot of karmic seeds, these will produce what's called our experiences similar to the cause. E o terceiro tipo de semente kármica vai produzir aquilo que a gente chama de experiência semelhante à causa. The way we are seen and treated by others. Que é o modo como a gente é visto e tratado pelos outros. Think of your life. Vamos olhar para nossas vidas. The time you're born up to now. Desde o momento que a gente nasceu até hoje. You've either had people or sentient beings or the dogs or the cockroaches be mean to you, or you've had the sentient beings be kind to you. Think about your life. Então, pensa agora sobre a sua vida. Os outros seres sencientes, sejam baratas, cachorros, macacos ou seres humanos, eles têm sido gentis com você ou maldosos com você? Every one of these experiences is the fruit of actions you did like that to them in the past. Cada uma das experiências que você teve com esses seres sencientes é resultado de coisas que você fez para eles, de modos que você agiu com eles em outras vidas do mesmo modo. This is a natural law. É uma lei natural. No one's running it. Ninguém está controlando o show. Not punishment. Não é punição. It's not reward. Não é recompensa. Not random. E também não é errático, uma coisa aleatória. The fourth bank vault, the karmic seeds from your fourth bank vault that are being triggered at the time of death. Então, vamos dizer assim, a quarto grupo de sementes ou que estariam dentro desse cofre de banco que são disparadas ou são These ones produce what's called environmental karma. Que são ativadas no momento da morte é o que se chama de karma ambiental. So think of your life now. Então vamos pensar sobre as nossas vidas agora. One is your humanity. Essa nossa vida, primeiro a gente é humano. You created the cause from your past virtue to get a human mummy as opposed to a cockroach mummy. Então, a gente criou as causas e condições numa vida passada para a gente ter uma mãe humana e não uma mãe barata. Two. Barata, bicho barata. Two. 2. Look into your mind. Olhe para a sua mente. Every one of your tendencies. Cada uma das suas tendências. Good at music. Ser bom em música. Good at football. Ser bom no futebol. Good at anger. Ser bom em ficar com raiva. Generosity. Ser bom em generosidade. Stealing. Ser bom em roubar. Check your personality. Isso é a sua personalidade. Don't blame your mum and dad. Não vai ficar botando a culpa no Don't papai e na blame mamãe. God. E também não vai botar a culpa em Deus. You know, don't blame your great grandfather. E nem o seu tataravô. They're your tendencies. Essas tendências são suas. And a tendency, by definition, is the tendency to do something you've done before. E tendência, por definição, é a propensão a fazer alguma coisa que você fez anteriormente. They were triggered before you even left the past life. Então, essas tendências elas foram disparadas ou ativadas antes Now, mesmo de você deixar a sua vida anterior. 4, 4. look at the way the physical world impacts upon you. Então, olhe para o modo como o mundo físico te impacta. Where you live is stinky. Lugar fedorento, Maybe it's really polluted. muito poluído. You know, the air's really polluted. Se o ar é muito poluído nesse Food lugar, is low quality. se a comida não tem qualidade, Maybe you're living in an environment that's very smelly. talvez você viva num lugar que cheira mal. Maybe the environment you live in is very peaceful. Talvez o lugar que você viva seja muito pacífico, Food is delicious. delicioso. You're not surrounded by any sick people.
Você não está cercado por It's ninguém it's doente. environment. Tudo isso é o karma ambiental. And the main cause of that for you is seeds you planted in the past. E a causa principal para você ter essa experiência são as sementes que você plantou We no are the boss, passado. Buddha says. We are the boss. Nós somos os chefes. We are the creators of our present lives. Nós somos os criadores da nossa vida presente. Oh, it's a pretty outrageous idea. Essa é uma ideia ousada. If you're a materialist or a Christian, you at least agree on one thing, that someone else is the cause of who you are. Buddha Porque says, no, we are the cause. se você é materialista ou você é cristão, você concorda pelo menos numa coisa, que alguém ou alguma coisa é responsável pelo quem a gente é. Mas os budistas não. So, say, for example, any action we could do, negative or positive, they've got any of these 4 results. Então, qualquer ação que a gente faça, positiva ou negativa, vão gerar esses 4 resultados. So take one action called non-killing, which is one of the most powerful virtuous actions to do. This conscious intentional refraining from killing living beings. It's stupendous. Então, vamos pegar uma virtude que é não matar. Essa é uma das virtudes mais poderosas, ela é estupenda. Ela é uma das maiores virtudes que há. And we're talking about the tendency not to kill a cockroach, an ant, a rat, or a human, anything. Então, a venerável Robina está frisando aqui que ela está falando sobre não matar um rato, uma barata, um ser humano, qualquer animal. And why is non-killing so powerfully good? E por que o não matar é tão poderosamente positivo? Because it's the opposite of the very heavy one of killing, which is so powerfully negative. Porque ele é o extremo oposto, o exato oposto do mais negativo de todos, que é o matar. And what's it mean killing is negative? E por que matar é negativo? We have to look at what drives it inside. We have to look inside us and to see what drives that action. A gente, para entender por que matar é negativo, a gente tem que olhar para dentro e ver qual é a motivação do matar. You see one ant Você vê uma formiguinha and you go, oh, I must not kill it. e você pensa, eu não devo matar essa That's an formiguinha. incredible thought. Isso é um pensamento Everything sensacional. comes to mind. É lindo que isso venha na sua mente. So the thought to not harm living beings is so stupendous, it's so powerful. It's the best virtue you can have. It's the best positive thought to have, which informs your actions. Então, o mero pensamento de não querer prejudicar nenhum ser vivo, nenhum ser senciente, ele é formidável. E ele é algo tão poderoso que ele vai informar, ele vai, como é que eu vou dizer, influenciar as suas ações. So the conscious intentional thought, which is the meaning of karma, I will not kill. Então, esse pensamento consciente, que na verdade se resume ao karma, eu não vou matar, is driven by empathy, by compassion. ele é gerado pela compaixão, pela empatia. Something even more fundamental about it initially, but we'll discuss that later. Tem algo mais fundamental lá no início, mas isso vai ser discutido mais tarde. That's so marvelous for your mind. Isso é uma coisa maravilhosa para sua mente. The 4 results of conscious intentional non-killing, Então, os 4 resultados de conscientemente não matar, of conscious intentional programming of your mind, de você conscientemente programar com intenção a sua mente para não One. matar. you'll get a human rebirth, at least a human rebirth. Que você tem uma vida humana preciosa. 2, 2, the second way karma ripens. do segundo modo que o karma amadurece. You'll be born with no thought to kill or harm. Você já nasce sem pensamentos de matar ou prejudicar os seres. 3, experiences similar to the cause. você tem experiências similares à causa. You won't get killed or be harmed, and you won't die young. Você não vai ser assassinado ou ser ferido ou prejudicado, e você não vai morrer jovem. And 4, E 4, environment will be pleasant. o seu meio ambiente vai ser agradável. The food will be delicious. A comida vai ser The water deliciosa. and the air won't be polluted. O ar nem a água vão estar poluídos. And the people around you will be healthy and be happy. As pessoas ao seu redor, em geral, vão ser saudáveis I mean, e felizes. Look at COVID-19 right now. Então, vamos observar a Covid-19. Those who are getting it As pessoas que estão se and infectando who die, e que morrem, that's the third kind of karma called experiences similar to the cause. é o terceiro tipo de karma, que é a experiência semelhante à causa Of their past killing. do seu
das suas ações de tirar a vida de outros seres no passado. And now look at the environmental result of past killing or not killing. Agora vamos olhar os resultados ambientais do não matar ou do matar no passado. Right now, we might not have COVID-19, Embora agora a gente possa não estar com o but we're Covid-19, surrounded by humans who've got it. nós estamos circundados por seres humanos que estão com Covid-19. That's our environmental karma of past E killing. esse é um karma ambiental do nosso de ter matado no passado. Just by touching your grandmother, you could die. Pensar que só de você tocar na sua vovozinha você pode morrer ou So she's matá-la. like the environment for you. Ela é o meio ambiente para você. So look at it, it's the whole world has got this one. E o mundo, It's the environmental karmic result of killing, collective past karma of killing. então, o mundo inteiro está colhendo os resultados desse karma negativo do passado de matar. Aqui é o seguinte. If this is the view that you use to determine your life, to interpret your life, if you're a Buddhist, Então, o ponto é o seguinte, se você é budista e essa é a visão que você utiliza para interpretar a sua existência, you know you want a decent future human rebirth. você sabe que você quer conseguir um renascimento humano positivo no futuro, At the very least. no mínimo. And you know you don't want to wake up in that life with a tendency to kill. E você sabe que você não quer acordar naquela vida com uma tendência a matar, Or lie or steal, ou mentir, ou or roubar, harm others. ou machucar os outros. You know you don't want those things to happen to you. E você sabe que você não quer que isso aconteça com você tampouco. You know you don't want a horrible environment. Você sabe que você não quer um meio ambiente terrível. The first basic level of understanding karma. Então, esse é o nível mais básico de entender o karma. You know you want a decent human rebirth Você quer um nascimento humano decente, and good tendencies com boas tendências, and pleasant experiences e experiências and prazerosas, a lovely environment. e um ambiente bonito. This is the first level of ordinary happiness. Esse é o primeiro nível da felicidade know you ordinária, comum. A gente sabe que a gente quer isso. You know you want your future garden to be like that. A gente sabe que a gente quer que nosso jardim futuro So seja logically, assim. I'd better start planting the seeds right now, baby. Então, pela lógica, garota ou garoto, a gente tem que começar a plantar as nossas sementinhas agora. Energized by the fact that I don't know when I'm going to die, E a gente se sentir energizado pelo fato de que não sabe quando vai morrer. I'd better start right now. A gente precisa começar logo. That's the way to apply impermanence and death and karma, the whole Buddhist framework in your life now. E That's esse é o how you modo, get ready for death. e esse é o modo da gente se preparar para a morte. É a gente começar a aplicar a impermanência e o karma na nossa vida cotidiana agora. Now I have some questions. Agora algumas perguntas. If there were any questions ready, Namdong, were there any That's questions? okay. Who's the questions? You, Yuri. Okay, good. The questions. Okay, so we have a few questions here. Good. First one is from Antonella. Yeah, Antonella, good. I'll put her up. Antonella, se você puder ligar a câmera, por favor. Obrigada. Hello, Antonella. You talk to me. Oi, Hello, sim. darling. A minha pergunta é assim, os direitos básicos de saúde, moradia, educação, liberdade, que são universais e, pelo menos na minha visão, que não sou, estou conhecendo o budismo agora, como que isso podem ser impermanentes? Muito obrigada, muito obrigada. Thank you, Antonella. So, how she's not a Buddhist practitioner, Yes. and she would like to understand how the basic rights of education, good living places, and health, how could this be impermanent? And sorry, and what? What was the third one? Living arrangements and health care. Yeah, I don't understand quite. Could be impermanent. How this could be impermanent is her question.
Well, I mean, don't we know that good health changes into bad health? All your care and your pension might just go overnight because the government collapses. And that's what it means by impermanent. We know that because we've got those good things now, they might not last. I mean, it's a very simple approach. Does Antonella not agree with me? Ela está perguntando, Antonella, se você não concorda com ela, que essas coisas, os direitos básicos de educação, moradia, saúde, etc., são coisas que a gente usufrui no momento, ou não, né? Dependendo do caso, mas todas elas são impermanentes, porque independente da gente ter seguro-saúde, a gente pode perder a saúde, ou pode perder o seguro-saúde, independente da gente ter algum tipo de asseguramento, um governo pode cair e a gente perder tudo. Então, o fato é que essas coisas são impermanentes, né? Você concorda ou você não concorda com ela? In the simple sense of just things change, Antonella. It's nothing fancy. Simple sense. Suddenly money runs out, health runs out, husbands leave us, things change. In the simplest sense, I think we can see this is true. Então, ela está dizendo que no sentido mais simples, mais ordinário, comum da vida, no dia a dia, né? Os maridos ou as mulheres vão embora, a saúde nos abandona, deixa, a gente perde a saúde, os bancos quebram, os governos caem, então a gente vive Things situações... are uncertain. Do you agree, Antonella? Things are uncertain. Você concorda, Antonella? Ela quer saber. As coisas são incertas. Concordo. Sim. Yes, she does agree. Yes. So so there's different approaches to handling this. Então existem duas abordagens diferentes para a gente lidar com isso. So of course the view I'm talking about now, which is the view of karma, this is obviously more complicated, and it's not how we think in modern world. This is not how we think even in it's not how we think. So the attitude there is, if I don't want my health to run out in the future, I'd better never kill or harm others. If I don't want my wealth to run out, I'd better never steal. That's the practical approach in the long term for a person who is a Buddhist. Então, ponto de vista para uma pessoa que seja budista é, bom, já que eu não quero que a minha saúde seja ruim no futuro, mesmo nessa vida ou numa vida futura, eu vou não matar, não vou prejudicar os seres, não vou, né? Se eu não quero ter penúria, se eu não quero passar necessidade, eu não vou roubar, não vou pegar o que não for me oferecido. Isso é uma visão simples, mas é básica, né? A gente não consegue geralmente ver as coisas como essa visão do karma mais complexa, mas no nível simples é isso. Para um budista. That might not be a comfortable view for you, Antonella, I don't know. Talvez não seja uma visão confortável para você, Antonella, mas ela não sabe. Eu estou com a mente muito aberta e procurando aprender e, de uma certa maneira, para ser mais feliz e fazer as pessoas ao meu entorno mais felizes. E eu agradeço muito estar aqui. Eu agradeço muito a senhora. Muito obrigada. So she thanks you very, very much, because she came to these teachings, although she's not a Buddhist, with a very open mind, and she really wants to learn how to be happier and to make people around her happier. That's so special, Antonella. That's wonderful. Isso é muito especial, maravilhoso. I'm hoping even after this weekend, I hope even 1% of it can help you do that. Então, depois desse final de semana, ela espera que ao menos 1% do que você ouvir aqui possa te ajudar nesse sentido. Good. Thank you, Antonella. Obrigada, Antonella. Yuri. Okay, so next question. Next question is from Ana Paula. I'll put her right up. Ana Paula. Yes. Okay. Ana Paula, se você, acho que você já está com a câmera ligada, eu te desmutei. Só esperar aparecer. Okay. What's the question? Oh, hello there. Hello, my dear. It's taking a while to unmute her for some reason. Okay. Okay, good. Talk to me. Só um segundo, Ana Paula. Eu aperto aqui para desmutar, mas demora. It takes a while to unmute. Okay. Agora foi. Pode falar, Ana Paula. Okay. Talk to me. Okay. Thank you. Okay, Ana Paula. Sim, em relação às pessoas hoje
que cometem erros, que são assassinos, em relação a essas pessoas que tiveram um renascimento bom, né, como humanos e comete delitos. Qual é a pergunta, por favor? Seria isso. Por que as pessoas têm oportunidades preciosas, humanas, e cometem delitos? Okay. Matam, são assassinos. Okay. So, Venerable, she would like to know about people who get a precious human life. Oh, sorry, there was some fire going here. Okay. Fireworks, sorry. People who are born with this precious human life, Yes. and they become assassins, murderers, Yes. crime, people Yes. who... Why? Why does this happen? I understand. The answer to that, Annapala, is in understanding that we've got these 4 separate bank vaults. It's just my term, obviously it's ridiculous. 4 separate tracks of karma. A gente tem 4 linhas de karma, ou, como diz a venerável Robina, 4 cofres de banco com sementes kármicas. So let's just use 2 examples. Obvious. Ela vai usar 2 exemplos bem óbvios. Obviously, for our generation, older people, I don't know how old you are, doesn't matter, but 2, like a classic example of a bad person called Hitler and a classic example of a good person called Mother Teresa. Let's just say. Vamos pegar, então, um exemplo clássico para pessoas da nossa idade, uma pessoa maldosa chamada Hitler e uma pessoa bondosa chamada Madre Teresa. So each of them had this first track of karma from a particular set of karmic seeds. Cada um deles teve essa primeira linha, né, esse primeiro banco de sementes de karma, de experiências kármicas prévias. Non-killing that caused their mind when they died to go to a human mother. Por não terem matado, isso provocou o fluxo mental deles a entrarem numa mãe humana. But Annapala, we have billions of karmic seeds in our bank vaults. Mas nesses nossos cofres de sementes kármicas, a gente tem bilhões de sementes. Yeah, and nobody organizes all this. It's just a natural law. E ninguém fica organizando, separando. Isso é uma lei natural. Yeah, it's just like asking the question, you've got a really good garden with really excellent earth and excellent conditions and excellent sun. That's like the first one. That's the human birth. Então, assim como quando você quer plantar o jardim, se você tem uma terra muito fértil, com o sol bate de um ângulo legal, você tem todas as qualidades inerentes ou prósperas para você ter um jardim legal, isso equivaleria a receber a vida humana. But within that human life, there are 3 other ways that the karma ripens for those individual people. Mas dentro da vida humana ainda tem mais 3 linhas de karma ou 3 cofres com sementes que vão amadurecer de formas diferentes para cada vida humana. So in that really good garden, lots of weeds could grow. Então, por exemplo, pode haver um jardim que tem um potencial enorme de ser maravilhoso, mas muitas ervas daninhas podem crescer ali. Sabe? Yeah, so in the case of Hitler, é o caso do Hitler. A good human birth. Ele teve um nascimento humano precioso. Second way that his karma ripened from many of his negative tendencies that produced his very negative personality. Ele teve uma personalidade que se desenvolveu de forma muito negativa, e essa personalidade negativa foi causada pelas sementes negativas de ações pregressas que ele teve, negativas. But there's Mother Teresa. E do outro lado você tem a Madre Teresa. She was born with lots of good tendencies. Ela nasceu com muitas tendências positivas. Now, the third way for each of them that their karma ripens. E o terceiro modo do karma amadurecer, em cada caso, is called experiences similar to the cause. É chamado experiência similar à causa. Which is the way they're seen and treated by others. Que é o modo como essas pessoas foram vistas e tratadas pelos outros. Well, look at Hitler's earlier life. He had millions of people worship the ground he walked on. Então, olha só para a vida do Hitler no começo. Ele tinha milhões de pessoas, vamos dizer assim, adorando o chão onde ele pisava. Let's just use Mr. Trump as an example. Por exemplo, o Trump é um exemplo também. Many people say he lies, he steals, he abuses women. People say that.
Muitas pessoas dizem que ele mente, que ele rouba, que ele abusa de mulheres. Well, if that's true, they're the result of those negative tendencies in his human mind. E se isso é verdade, isso é resultado de tendências negativas na sua mente humana, na mente And look dele. at the experiences similar to the cause, Mas olha, vamos olhar a experiência similar à causa. which is how he's seen by others. Como ele é visto pelos outros. Millions of people hate him, Milhões de pessoas o odeiam, but millions of people adore him. milhões de pessoas o adoram. No matter what he does, they think he's perfect. Não importa o que ele faça, elas pensam que ele é perfeito. So are you understanding my point, Ana Paula? Ana Paula, você está acompanhando? Human life, but terrible tendencies. You could have a really bad life, you know. Oh, no, okay, doesn't forget that. So for another example, you know, I've got many friends in prison. I've been working in prison for many years. Outro exemplo, a venerável Robina, ela tem muitos amigos que estão na prisão. Ela tem trabalhado com pessoas na prisão há muitos anos. And many of them are innocent. E muitas dessas pessoas são inocentes. One woman I know who was on death row for many years for killing policemen, but she never killed anybody. She was innocent. Ela conheceu uma mulher que estava no corredor da morte durante anos e anos, acusada de ter matado um policial, e ela não tinha feito esse crime. One, she got a good human rebirth from past non-killing. Então, no caso dela, ela teve um renascimento humano precioso por não ter matado em uma vida passada. Two, she had really good tendencies. She had no tendency to kill. 2, ela tinha tendências positivas, ela não tinha nenhuma tendência a matar. And she and her husband accused of killing 2 policemen. E ela e o marido foram acusados de ter matado 2 So number policiais. 3, E número 3, the husband o marido was executed. foi executado. He was killed. Ele foi morto. That's the third kind of karma. Esse é o terceiro tipo de karma. Not from this life, Não é dessa vida, but from a past life. From past killing, he got killed now. de uma vida passada. O karma de ter matado uma vida passada causou com que ele fosse morto nessa vida. Even though he was innocent. E ele era And inocente. this woman, she's out of prison now, the wife. E a esposa, ela está fora da prisão agora. But she had the really heavy karma called experiences similar to the cause. Mas ela teve que passar por esse karma pesado, que é a experiência She similar was à causa. accused of murder. Ela foi acusada de ter They didn't assassinado. believe that she didn't kill anybody. Eles não acreditavam que ela não tinha matado But she ninguém. wasn't believed. Ninguém acreditava nela. That's the fruit of past lying. Essa é fruto, esse karma é fruto de mentira passada. You can be a really good person now Você pode ser uma ótima pessoa nessa vida and have very bad things happen to you. e coisas ruins acontecerem a você. Or you can be a very bad person now Ou você pode ser uma pessoa bem negativa and have good things happen to you. e coisas boas acontecerem para você. To understand these 4 separate tracks. A gente precisa entender essas 4 linhas do karma, que são Does that make separadas. sense, Ana Paula? Faz sentido, Ana Paula? Okay. Thank you. Obrigada. What Quem else? mais? Okay. 10 minutes to go before we have a break. So 2 next minutos que- antes do intervalo. Okay, so next question is from Manugraha. Anugraha. Go. I can't see you very well because this light shining at my eyes. Go on. Hi, Venerable Robina. Nice to see you. Yes, Anugraha. Happy to see you. Yeah, I'm going to ask in Portuguese. Segundo o budismo, o tempo de vida de qualquer ser humano ou animal é pré-determinado ou ele pode ser transformado? Okay, according to Buddhism, the lifespan of any sentient being, be it an animal or human being, is it predetermined or could it be transformed, changed? Okay, that's a really good question in general about all of karma. Essa é uma ótima pergunta em geral sobre o nosso karma. That's why seeds and fruits is a good analogy. Por isso que as sementes e as frutas são uma analogia que I funciona. think we would agree, Anugraha, even though we don't say it like this, Eu acho que a gente vai concordar, embora a gente não fale assim, that it is predetermined that an apple seed will bring an apple. vai concordar que está pré-determinado que uma semente de maçã vai dar uma maçã.
or an apple tree or whatever. Ou uma árvore, uma macieira, no And if caso. you were a really good botanist, you could determine how long those apple tree will last. Se você for um botânico muito bom, você sabe mais ou menos quanto essa semente ou essa fruta ou essa árvore vai durar. In the simplest meaning of the word, of course it's predetermined. Numa maneira simples de colocar, a causa é predeterminada. Of course it's predetermined. If you have one apple and another apple, that's predetermined that equals 2 apples. É, porque se você tiver uma semente de maçã e outra semente de maçã, isso vai gerar 2 maçãs. It is predetermined that if you know mathematics and engineering and architecture, that when you plan a house, you build it, it will stay up. That's predetermined, but we don't talk about it like that. Então, está predeterminado que quando você constrói uma casa, ela vai ficar de pé, né? These are all natural laws. São leis naturais. And if you know the laws of math and know the laws of engineering and know the laws of botany and know the laws of architecture, things work. Então, se você conhece, no caso da casa, as leis da arquitetura, da engenharia, ou no caso das frutas, a lei da botânica, as coisas vão funcionar. But you know you can chop the apple tree down anytime you like. Mas você sabe que você pode ir lá e cortar aquela macieira a qualquer hora. You know, you could bomb the building and make it collapse. Você pode jogar uma bomba na casa e ela cair. So karma, botany, math, engineering are natural laws. Então, a matemática, a engenharia e o karma são And leis. they behave consistently. São leis naturais que se comportam de forma consistente. But we can apply other laws to change them. We can or can't? We can. We can. Mas a gente pode aplicar outras leis para mudá-las. So you can give nourishment to that apple tree and make it live longer. Você pode dar nutrientes para aquela macieira e com isso fazer ela viver mais tempo. You could pour polluted water onto it and make its life shorter. Você pode regar ela com água poluída e fazer ela durar menos. Same with ourselves and karma, the law of karma. Graha. Makes sense? Yeah. Okay. Yes, it does. It does. The thing is, in our culture, because there's no concept that what we have done before produces who we become now, we hear it as fundamentalist. We hear it as destiny and you can't change it. We hear it as set in stone and concrete. That's the problem. O problema é que na nossa cultura, como a gente nunca contempla que ações pregressas podem gerar consequências, a gente ouve esses argumentos como fundamentalismo, a gente ouve isso como algo que está no destino, a gente interpreta isso como alguma coisa que está gravada na pedra. We tend to think that some things are just good luck and bad luck. I mean, for the Buddha, that's superstition. You know, that's an absurd idea that things can be good luck and bad luck. I mean, that's what they believe. Quando a gente explica ou acredita nas coisas em termos de sorte ou azar, isso para o Buda é a superstição, né? Quando a gente está atribuindo as causas das que a gente está experienciando, a sorte ou azar, isso é superstição. Do you understand? Yes, I do. Good. One more question. Can you just, during the weekend, mention that in the previous teachings, you mentioned that we should aspire to go to the Amitabha land before dying. I'll talk about that. Please. Thank you so much. Sorry, desculpa, Cláudia. Thank you. Não, tudo bem. Quer que eu traduza? Acho que pode ser interessante para outras pessoas. Ok, sorry. 1 second, please, Robina. Ela está pedindo a Anugraha que, num outro ensinamento, a Venerável Robina, ela mencionou que a gente deve aspirar a renascer na terra pura de Amitabha, e ela pediu para falar sobre isso ao longo do final de semana em algum momento. We'll do it tomorrow. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Thank you so much. Okay, more questions. One more question before we have a break. So we have 18 questions in line. Oh my God. It's going to be complicated. Maybe you need to analyze the questions and have it ready for when I come back and get similar ones all together. But I want to really have everybody's question, but see if you can combine them in some way. Is there anything that you can see that's quite unique, quite on its own? Would you like me to translate? Many unique questions, but we can do something about it, okay? No, is there just one you can give me now that's... Okay, next question. But make sure, is it similar to other ones? Is there one that is different from others? That's not the same?
Okay. Never mind, ask this and it Okay, might be okay. We have a question here from Dominique. Yes, She- okay. I'll put her up. Just say the question. Okay. She's asking, how did the Buddha... eu vou falar em português, Cláudia, você traduz. Ela perguntou como o Buda averigou a lei do karma no que diz respeito ao nascimento. Qual método ele empregou? Podemos empregar o mesmo método? Okay, so how did the Buddha investigate the law of karma concerning birth? What Good, method? What Perfect. method was that? Could we apply this method Yeah, of ourselves? course, that's the whole point. Absolutely, this is the point. There's a very interesting point, this. Esse é um ponto muito interessante. Perfeito, maravilha. I think, you know, I remember years ago, let's quote this story. Years ago in New Zealand, one scientist asked me the question. Então, anos atrás, na Nova Zelândia, um cientista perguntou para ela. He said, who revealed the teachings to the Buddha? Fez a seguinte pergunta: quem revelou esses ensinamentos para o Buda? Which is exactly what we think of as religion, isn't it? Que é exatamente a nossa acepção de religião. Yeah, it's a very powerful point. Esse é um ponto We poderoso. assume religion is revelation. A gente assume, presume que Yes, existe uma revelação. That it comes from on high. A gente presume que algo vem do alto. But crucially, we assume it can't be cognized by us. Isso, e basicamente significa que a gente presume que isso não pode ser criado, entendido ou formulado por nós mesmos. That's why the heart of the Christian religion is faith. Por isso que o coração da religião católica é a fé. This is an important point to understand. Esse é um ponto muito importante de entender. And I'm not criticizing that view. E ela não está criticando essa visão. In other words, that view is there's a being who is superior, Essa visão inclui um ser que é superior, knows everything, que conhece tudo, who creates everything, que criou tudo, and then we are the product of that person. e a gente é produto desse ser. So the nature of that relationship has to be faith. Então, a natureza dessa relação tem que ser fé. You don't try to become God. That's the worst sin of pride. Então, você não tenta, segundo essa visão, se tornar um Deus ou Deus. É o pior pecado. This is the difference with Buddha. Essa é a diferença com Buda. So when that scientist asked that question, who revealed the teachings to the Buddha? Então, quando perguntam quem revelou os ensinamentos para o Buda, I said to him, would you ask who revealed teachings about relativity to Einstein? você se pergunta quem revelou os ensinamentos sobre relatividade para o Einstein. The very nature of what we mean by scientific knowledge is that a person using their intelligence, like Einstein, Então, a verdadeira definição de conhecimento científico é uma pessoa usando a sua inteligência, como Einstein, observes the natural universe observa o universo natural and then articulates what he sees and codifies it as laws. e articula e codifica o que ele vê como leis ou princípios. And codifies it as laws. Yes, I said that. Ele codifica como leis. Okay, so we get that. Então, a gente consegue entender isso. Because we have an assumption that something like reincarnation can't be proved, Mas porque a gente tem uma pressuposição que algo como a reencarnação não pode ser provado, yeah, hence your question. daí brota a sua pergunta. How could Buddha prove this? Como que o Buda pode provar The isso? only way to understand O único modo de entender como ele pôde provar e aí a gente pode poder provar by understanding the mind according to Buddhism. é compreender a mente na abordagem budista. The level of cognition that we function at now for the Buddha is the tip of the iceberg. O nível de cognição com o qual a gente funciona agora, em comparação com o Buda, é como se fosse assim, a pontinha da pontinha do iceberg. We have conceptuality and we have sensory. A gente tem conceituação e a gente tem sensação. And that's all there is. E acabou. We know there's more, but we're very confused about it in neuroscience and psychology. A gente sabe que tem mais coisa aí, mas ainda estamos muito confusos em relação a isso na Buddha's view psicologia of e the na mind. neurociência. Yeah, the Buddha's view of the mind. Mas a visão do Buda da mente Coming from these Indians more than thousands of years before him, these amazing genius Indians, vem daqueles gênios indianos de muitos anos, milênios antes dele, the system that he studied in before he turned into went in his own direction.
o sistema todo dentro do qual ele estudou antes dele se voltar a descobrir a sua própria direção. They created this amazing psychological technique that's called in the world single-pointed concentration. Eles criaram essa técnica impressionante que é chamada... Psychological technique. Pardon me? Psychological technique. Yes, it's overlapping your sound and mine. I know that. I know. You haven't got speakers on, have you? Or have No, you? and it's not because of that, but because we talk at the same time. I'm sorry. Portuguese is long. Psychological technique. Yes, but I was still translating the first part. That. I just Yes. make sure you said psychological, that was all. You might have, so forgive me. Então, Okay. forgive me, essa abordagem psicológica que esses gênios indianos descobriram milênios antes do Buda, dentro da qual eles formularam a concentração unifocada. I know there's one term in English, calm abiding. It's known as that, shamatha in Sanskrit. Então, em sânscrito, a palavra shamatha, que quer dizer o permanecer calmo, calmo permanecer. Shamatha in Sanskrit. Shamatha em sânscrito. Yeah, so this is a technique before the Buddha. Isso é uma técnica que vem antes do Buda. And when you've accomplished this technique, e quando você alcança essa técnica, brilliant psychological skill, que é uma habilidade psicológica brilhante, that enables you to completely subdue and control the grosser level of consciousness, which is the sensory and the conceptual. Ela permite que você domine no sentido de tranquilize, né, a cognição, sorry. To completely control. Controlar completamente. To cease. Interromper, inclusive. The conceptual and sensory level of cognition. O nível sensorial e conceitual da cognição. Which is all we posit in modern psychology and neuroscience. Que é tudo que a gente lida hoje em dia na neurociência e na psicologia moderna. And when you've done that, you have accessed this much more subtle level of cognition, subtle level of mind. E quando você faz isso, quando você domina essa técnica, você atinge um nível muito mais sutil de cognição, um nível muito mais sutil de mente. Which is so much more powerful. Que é muito mais poderoso. More subtle. É mais sutil. And because it's more subtle, e porque ele é mais sutil, it can cognize phenomena that the grosser level can't. Ele consegue abordar e compreender fenômenos que os níveis mais grosseiros não conseguem. Such as the past. Como o passado, por exemplo. Such as long distances. Como grandes distâncias. Such as the mind of others. Como a mente alheia. This is called clairvoyance. Que a gente chama de clarividência, por exemplo. That's something cosmic in our culture. Isso para nossa cultura é uma coisa cósmica. This completely fits with the Buddhist view of the mind and what it's capable of. Mas isso se encaixa perfeitamente com a visão budista da mente e tudo que ela é capaz de fazer. I mean, you could get that in a couple of years if you worked really hard at it. Se você trabalhar duro, você pode conseguir isso em alguns poucos anos. So in order to understand how the Buddha can know karma directly and how we can, you just have to know how to get single-pointed concentration. Então, para a gente poder saber como que o Buda pode provar o karma e também para a gente poder provar isso, a gente precisa praticar a concentração unifocada, unidirecionada. And that's why these days, all these amazing conferences with His Holiness the Dalai Lama and all the best brains of the modern world, the neuroscientists, having these marvelous conversations, and they're now opening up to these possibilities for the first time, you know. E é por isso que agora, pela primeira vez na história, há já de anos para cá essas conferências gigantescas entre o Dalai Lama e muitos meditadores avançados e neurocientistas que têm conversas fantásticas e eles estão se abrindo no Ocidente para essa visão de tudo que é possível conseguir através dessas práticas. So in the same way that we know that whatever Einstein says is coming from his own direct experience. Do mesmo modo que a gente sabe que o que quer que seja que o Einstein tenha dito veio diretamente da experiência dele. Buddha the same. Assim como com o Buda. Identical. Idêntico, mesmo processo. As the Dalai Lama tells us modern people, como o Dalai Lama fala para
nós, pessoas modernas, if you've chosen to follow Buddha's methodology, se você escolheu seguir a metodologia do Buda, and just like with Einstein, you check it each step of the way, you internalize it yourself, you check yourself that it's correct, and you go to the next grade and the next level and the next level. That's how we learn anything. e assim como a gente aprende qualquer outra coisa, e assim como Einstein fez, você vai checando para ver se aplica, e aí você passa para a próxima etapa, e dali para a próxima etapa. You don't just go into your mathematics books and memorize it, but not understand it. That will be stupidity. Por exemplo, você não vai para o seu livro de matemática e decora os problemas de matemática, que isso é uma idiotice, não vai funcionar. Same with Buddha's knowledge. Mesma coisa com conhecimento budista, você precisa You conhecer. you learn it first in theoretically and then internalize it. Você primeiro apreende ele de forma teórica e depois você internaliza esse conhecimento. It becomes the truth for you. E aí ele se torna verdade para now, você. As His Holiness says, E assim como diz o Dalai Lama if you na get to a certain sociedade, point and you can prove that Buddha's wrong, then of course you must reject him. se você chegar a um ponto onde você puder provar que o Buda está errado, claro que você deve rejeitá-lo. That's the attitude. Essa é a atitude. So let's have a break. Yeah, I was going to say that. What? Okay. Have a break now. Yeah, Okay. A gente, So you try and organize all the questions, Yuri, okay? Get them all Okay, together. so then we won't be searching for the people to turn on their cameras, right? Well, if you I'll want to, but maybe there's no time for that. So try and summarize the questions. And then when we do ask them, if people do want to say something, they should put their hand up. Okay. Okay. So we come back, say it in 1 hour, is it, Namdrol? Yes. So maybe come back, maybe I need a bit of a break from my throat. So I need maybe 2:15. 2:15. Now 10, it's 1 o'clock for you. it's Yeah, it's 1:10. 1:10. 1:10. Okay, can we have maybe can we have 1:30? Is that a problem? No. Okay, we make 1:30, people? Bit more time to process. You mean to here we come back at 2 o'clock, No, 2:30. I'm saying come back at 1:30. What time are you now? It's 1:10. Okay, then whatever it is then, 1 hour and a bit, 2:30. Yeah, 1 hour into And a bit. 1 hour. 2:30. In 1 hour. Yes, okay. Oh, then a 2 and a Yeah. bit, 1 and a bit, 2:30. Tá, 2:30, então é a hora da gente voltar. 2:30, tá bom, gente? Thank you, everybody. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Claudia. Thank you, everybody. Thank you, It's available. 1 at 2:30. 2:30, pessoal. Então, só I think Yuri will have a few more questions. So we just start thinking we're here a couple more hours to listen, think about, analyze, contemplate, internalize these ideas so that we can develop our marvelous potential, so we can help others. Remember this. Então, a gente tem mais 2 horas juntos hoje. Acredito que o Yuri tem mais perguntas. E a gente está aqui, então, hoje para poder contemplar nosso maravilhoso renascimento e pensar, refletir sobre essas ideias. So who's translating me? Who is translating me? It's Bruno over here. Oh, yeah, I see you. diz tradutor. I can't see the picture. Can't see me? No. Usually the window goes green. Yeah, Well, here you but are. you're spotlighted. I can see you, Yeah. Bruno. I can see you. Yeah, Thank can you see me now? Yeah. Thank you. Thank you. Okay, how many ideas? So we had 20 questions, and I've compiled them into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questions. Gosh, maybe just let me hear them. Okay, try and summarize them. We Let me have- just we hear have- them. Let me just we hear have them. We have a question that was made by 5 people. They had the same question. So Good, can we go? okay. Yeah. Okay. I'll say it in Portuguese. Em relação aos renascimentos animais, uma pessoa quis saber por que eles são considerados inferiores aos renascimentos humanos. Pode falar. Quer que eu fale tudo, Bruno? Fala. Pode terminar. Tá. E como lidar com animais que podem transmitir doenças, muitas vezes podem nos infectar, nos trazer mal.
como que nós os matamos e como que nós ficamos com karma em relação a isso. Teve, inclusive, uma pessoa que perguntou como lidar, sabendo que outras pessoas vão matar aqueles animais, que são considerados pragas, como que, se ela deveria matar esses animais para que as outras pessoas não pegassem o karma, não desenvolvessem o karma negativo por isso. So there were a few questions about animals in terms of and why the animal rebirth is considered an inferior one comparing to humans, and what to do with the animals that can bring diseases to human beings, can infect us. What does I can't hear you so well, Bruno. The sound is not so clear. It's not so clear. Is it better now? That's better now. Okay. What to do with animals that can infect us, that they can bring diseases to human beings in terms of karma, and knowing that some animals like pests or something like that could be killed by other people. What do we do? Do we kill them so others cannot acquire that karma? Yes, I really understand. I understand. Tell them. Yeah, ela entende isso. Ela entende a pergunta. Difficult, and it's a difficult question. E é uma pergunta difícil. So, you know, it's like if you know that you're going to go to a hospital, like all these hospitals, nurses and doctors, and they're going to be dealing with people who've got COVID-19 and they could die by having contact with them, which is exactly what's happening. I mean, would we ask that question? Should we kill them, all those human beings, so we don't get infected? Então, assim, por exemplo, se a gente pensar no hospital, a gente tem vários médicos, enfermeiros que estão indo ao hospital para tratar as pessoas que estão doentes com Covid-19. Né? E o que a gente deveria fazer? A gente deveria matá-los, por exemplo, porque a gente sabe que eles estão doentes e a gente vai ser infectado por eles? It's like a shocking example, isn't it? E é um exemplo um pouco chocante, né? You have to be a very brave person to work in those hospitals, knowing that you could die. Você precisa ser uma pessoa bem corajosa para trabalhar num hospital assim, sabendo que você pode morrer. And so, of course, I mean, you've got mosquitoes that cause malaria, for example. A gente tem mosquitos que transmitem a malária, por exemplo. And of course, in our culture, we happily kill them. Of course we do. E na nossa cultura, a gente mata eles com alegria até. We see it as noble. A gente acha que isso é algo nobre. So it's not an easy answer. Então, essa não é uma resposta simples. The main point is this. The biggest point is this. O importante é o seguinte. Everything any sentient being thinks and does and says automatically programs that mind with those tendencies, especially but even more powerfully, especially based upon the motivation that drives you to do or say or think those actions, and that they will bring results, whether negative or positive. So the broadest possible way to see it is that is the law of karma. O importante é saber tudo que todos os seres sencientes dizem, fazem ou pensam, aquilo traz resultado. E mais ainda é a motivação por trás dessas ações, dessa fala, desses pensamentos que vão gerar um resultado. E é um resultado negativo ou positivo. Yeah. So all we can do, every one of us, is do our best to try not to harm sentient beings. I mean, you can't give perfect answers except to say that. That is the wish that should drive us, bare minimum, to try not to harm sentient beings. Então, o que a gente pode fazer é fazer o possível para que a gente não faça mal aos seres sencientes. So the fact is, even without any intention to harm, the fact is, if we look at the world, just by existing, we are slaughtering other sentient beings, meaning all the tiny ones. Our body is like a walking zoo. Just by existing, we are harming others. This we can't deny. Então, só pelo fato da gente existir, a gente já está massacrando uma série de seres sencientes. O nosso corpo, ele é um zoológico ambulante. All we can do is do our best, you know. E o que a gente pode fazer é fazer o melhor que a gente pode. You know, and of course, okay. The key thing here, which we haven't even really begun to talk about, you know, is that it's what goes on in our mind, which is what drives what we do and say and think, that determines the character of the seeds we plant. Então, o crucial aqui é o que acontece na nossa mente, né? Que acontece na nossa mente quando a gente está falando, fazendo ou pensando alguma coisa. Porque isso é que determina as sementes que vão ser
que vão ser alimentadas? I mean, you could imagine a scenario of you see a poisonous snake that will kill somebody. So you've got a choice to save the baby or save the snake. Then, I mean, not many of us have that option, but we could imagine it. Então, se a gente imagina cenário que vai ter uma cobra venenosa que vai matar alguém, e aí a gente tem a opção, ou a gente salva o bebê ou a gente salva a cobra. Mas isso, I mean, if we're going to be harming sentient beings, at least with a pure motivation, out of compassion for that sentient being, for the snake, not out of anger. If anything's done out of anger, it can never be virtuous. It can only leave negative seeds in the mind. That's not helpful to anybody. Então, se a gente vai fazer isso, a gente vai fazer mal o suficiente, pelo menos a gente parte com alguma compaixão para aquele ser, no caso da cobra, né? E não a partir da raiva, porque se a gente for, nossa motivação for a raiva, a gente não vai ter uma motivação virtuosa, a gente só vai gerar uma semente negativa. I mean, there's no easy answer. Então não há uma resposta fácil. But at least if you have the wish not, if you live your life, and this is where in Buddhism we live in vows of non-killing, non-stealing, non-lying. Por isso que no budismo a gente tem os votos de não matar, não roubar e não mentir. And the Buddhist approach to vows psychologically is that they're very powerful. E a abordagem budista a esses votos é que eles são, a abordagem psicológica a esses votos é que eles são muito poderosos. Every second we're keeping those vows, we're kind of purifying and enhancing the virtue of our own mind. A gente está o tempo todo purificando e aperfeiçoando as virtudes da nossa mente. And you could argue life after life, the result of that is that you wouldn't ever need to kill any sentient being. Because if you've lived in virtue for many lifetimes, you don't find yourself in a scenario where you're forced to have to kill. It protects you from this. This is over the long term. Então, o que se discute é que a gente, ao desenvolver várias vidas, desenvolvendo isso, acumulando isso, a gente vai se encontrar num cenário em que a gente não vai se encontrar num cenário onde a gente precise matar alguém. Yeah. So that's the best I can say for now. Esse é o melhor que eu posso dizer nesse momento. So any more summarized questions, Yuri? Alguma pergunta resumida? Summarize. Ok. O Bruno, depois traduz para ela, por favor. Eu peço desculpa por ter que resumir alguns detalhes específicos que as pessoas trouxeram, porque tem muitas perguntas similares. He's trying to summarize and leave out some specific. Good, yes, that's good. Go on. Yeah, do your best. Go. Como lidar com a morte de alguém muito querido do nosso lado, né, nosso lado emocional, como lidar e como ajudar essa pessoa. Quais práticas budistas nós podemos fazer para ajudar aqueles que são falecidos? E também perguntaram se tinha algum livro sobre esse assunto. How to deal with people, with the death of people who are dear to us emotionally, and how to help these people who have passed. And also someone asked for a specific... Sorry, how to help who? Those who have passed. Okay, good. Thank you very much. Okay, and good. Someone also asked if there's a book or text specifically to read about this. Well, this is the book that we're describing in this teachings this weekend, yes. O livro que a gente está descrevendo nesse fim de semana fala sobre isso. It's in, I don't know if it's not in, I don't think it's in Portuguese though. Ele acha que não está em português. Hopefully you'll translate it. Namdrol, you going to translate it? Nandrol, Yes, você vai pretende traduzir? We don't have yet, but it is coming soon in Spanish, if it helps. Oh, okay. So what did you just say? You translated what course notes into Portuguese for this weekend? What did you translate? The notes that you gave to us, all were translated. The Rinpoche's book wasn't translated. What did you translate? The notes that you sent to us. Okay. So in this weekend, some course notes available are different about all the things we're talking about here, about the mind, about karma, and about these different approaches to death. They're all translated in Portuguese. Not everything is all of how to help others, and we're going to talk more about that
today and tomorrow, which is part of our course. We're going to do that, but not all of that has been translated. But certainly there is some information that we've been talking about already that has been translated, that is available on the website. Então, o texto que está disponível em relação a esse curso, ele fala muito sobre a mente, fala sobre o karma, fala sobre a morte. Como ajudar os outros, a gente vai falar ao longo do dia de hoje e de amanhã. E tem também uma série de outras coisas que estão no livro, mas que ainda não foram traduzidas. Yeah. So the first part of the question, how to deal with it ourselves when our beloveds die. Então, a primeira parte da pergunta é como lidar com o fato de pessoas queridas nossas terem morrido. You see, this is to do with what we first talked about, which is this broad general attitude of internalizing the reality that everything changes, that death is definite and death is normal. I mean, this is very much to do with that attitude. Então, primeiro, tem a ver com o que a gente falou, com aquela visão ampla, né, da gente internalizar e entender a mudança, né, que a morte é algo definitivo, que é algo que vai acontecer com a gente. In other words, if you're totally attached to your beautiful dog, E, por exemplo, se você for totalmente apegado ao seu belo cachorro, and of course, when Buddhism talks about attachment, we're talking about a neurotic state of mind. Don't think it's being negative, but Buddhism makes a big distinction between neurotic, deluded, unhappy states of mind and positive, realistic, virtuous states of mind. e no caso, quando a gente fala em apegado, a gente está falando num estado neurótico, um estado negativo, neurótico negativo, né? Quer dizer, isso tem a ver com assim como estados deludidos ou estados infelizes, que é da mesma forma que fala de estados positivos e felizes. So it's obvious that if you're totally attached to your little dog, então, se você for totalmente apegado ao seu cãozinho, and I'm not talking about having love for your dog, that's different. e eu não estou falando de amor pelo seu cão, isso é Love is a virtuous state of mind. O amor é um estado mental positivo. So this is whether this is your little dog or your husband, it's the same thing. Então, se você ama seu cãozinho, seu marido, é a mesma coisa. You know, if you're like, you know, if you're totally attached to your Tom, Se você for totalmente apegada ao seu Tom, like we talked this morning, Tom, you know, Nicole's Tom, como a gente falou hoje de manhã, né, no exemplo do totally live, you know, and that means believing that he is permanent, never thinking about it, but just in believing he will last forever, the relationship will last forever. If you're grasping at this fantasy, then obviously the more you have that fantasy, the more you will suffer when he will die or when he will leave you. It is clear. Então, é você acreditar nessa ideia de que o Tom, ele é permanente, que ele vai viver para sempre, né? E quanto mais você se apega a essa ideia, a esse conceito, né, mais você vai sofrer quando ele morrer ou quando ele te deixar. So let's say, you know, if you have a relationship with your Tom and you live that life, you live that in that relationship based upon love and compassion and kindness and forgiveness and trying to lessen the anger and lessen the jealousy and lessen the attachment. Então, se você tem um amor, uma relação com o seu Tom, né, baseado no amor, na compaixão, na bondade, e você tenta diminuir cada vez mais a raiva, o ciúme, a inveja e tudo isso. That's a good relationship. Isso é um bom relacionamento. That's a healthy relationship. É um relacionamento saudável. That's reasonable. É sensato. E você sabe que você ou o Tom vão morrer primeiro. That view becomes integrated into your reality. E essa visão, ela se torna integrada na sua realidade. You're reasonable. Você é uma pessoa sensata. So when he does die or leave you, of course you'll be sad, but it won't destroy you like it will if you're driven by attachment and all the neuroses. E aí, quando ele morrer ou vier te deixar, você vai ficar triste, é óbvio, mas aquilo não vai destruir você quando você está motivada, está trabalhando a partir do apego. And then if, let's say, you're a Buddhist, E digamos que você seja budista, all the advice in this book of Lama Zopa's, todos esses conselhos no livro do Lama you would Zopa, happily apply it. isso pode se aplicar. You know, if he dies slowly, let's say he's dying slowly because he's sick, Digamos que ele esteja doente e está morrendo lentamente.
This is what we were supposed to be talking about in this course, you know. É sobre isso que a gente está falando nesse curso. All the practices you can do to help the person the weeks and months before death, the days before death, and then indeed the days after death. Todas as práticas que você pode fazer nos meses, nas semanas, e nos dias antes da morte dele e nos dias após a morte dele. So first of all, this would lessen your own suffering, your own pain. Então, em primeiro lugar, isso vai diminuir a sua própria dor, o seu próprio sofrimento. But also you'll feel very satisfied that you've been of benefit to him by helping him die peacefully and hopefully, as a Buddhist, hopefully thinking he will take a good rebirth. E você vai se sentir bem sabendo que você fez tudo que você podia fazer como budista para ajudar aquela pessoa, para que ela possa ter um renascimento positivo. And it's all part of what we're going to be discussing today and tomorrow. E isso faz parte do que a gente vai falar hoje e amanhã. Anything more there, Yuri? Any more summaries? Mais alguma coisa, Yuri? Alguma pergunta redimida? Okay, so I've been told to focus on the questions about things you have already said. I mean, things people didn't quite get. Okay, so people are really curious about. Eu vou falar, sorry, I'll say it in Portuguese. As pessoas estão curiosas sobre como funciona a lei do karma. Se, por exemplo, quando a pessoa nasce numa situação desfavorável, ou quando ela comete o suicídio, ou esse tipo de situação desfavorável, se ela é responsável por esse renascimento. So, some people are still confused about the law of karma. I'm sorry, I can't hear you so well, Bruno. You need to put that mic closer to your mouth. I'm sorry. Yeah. Some people are still confused about the law of karma. So they want to know about people who are born in an unfavorable situation or when they commit suicide, if they are responsible for this. Okay, again, the general, I mean, of course it takes time. This is not, it's not how we think about happiness and suffering and life in our materialist world. Although, so everything any sentient being thinks or does or says, based upon especially what's in their mind when they do and say and think it, will program that mind and will sow seeds in that mind that will then determine the future experiences of that person. That's the fundamental principle of this natural law. Então, isso não é algo simples de entender, mas aos poucos a gente vai entendendo. Então, é importante a gente saber que tudo que a pessoa fala, faz ou pensa, ela se baseia no que está acontecendo na sua mente naquele momento. E nesse momento que você tem uma dessas ações, você está programando a sua mente, você está plantando sementes que vão determinar a sua experiência futura, né? E isso é o princípio fundamental do que a gente está falando aqui do karma. So that means whatever happiness we experience is the fruit of actions that we have done. Yes, we have caused them. Yes. Então, qualquer felicidade que a gente vivencie, isso é o fruto de ações do nosso passado. E sim, então nós fomos responsáveis por isso. So if you're born as a human being, então se você nasceu como um ser humano, you caused that from your past virtue. Você causou isso a partir da sua. If sua. you're born to a really beautiful family, a beautiful mother and a beautiful father who have plenty of money in the bank and a beautiful house and treat you nicely and give you a good education. You live in a beautiful environment. Yes, you caused it, honey. You caused that happiness. You are responsible. Yes. Então, se você nasceu como um ser humano, se você tem um bom pai, uma boa mãe, que te deram uma boa educação, se você morou numa boa casa, se você tem um belo emprego, se você tem dinheiro no banco, você causou isso. Com certeza você causou isso.
So I can, as you know, what's implied by your question, and this is very common, is we only ever think about the bad things. And you mean, oh, you mean they are the cause of that? You mean they are responsible? You mean they deserve it? This is how we all think. E o que está implícito na sua pergunta é porque geralmente a gente só pensa nisso em relação às coisas ruins. Ah, aconteceu uma coisa ruim com essa pessoa, então ela que causou isso, ela que é responsável, ela mereceu isso. In other words, when we hear about bad things happening, it's shocking to us to think that we caused that. E aí quando a gente ouve essas coisas ruins, a gente fica chocado quando ouve falar que foi a gente que causou isso. But we never even ask the question, you know, why do good things happen? Because we take the good things for granted. E a gente nunca faz essa pergunta, por que as coisas boas acontecem? Porque a gente toma essas coisas boas como sendo algo certo. But the idea is not that. I mean, we understand this concept in many other parts of our life. Only when it comes to happiness and suffering do we not understand it. A gente entende esse conceito em outras partes da nossa vida, só quando a gente fala realmente em termos de felicidade e sofrimento que a gente tem uma certa confusão. If you look in your garden and you see it's full of weeds and rubbish, se você olhar o seu jardim e ele estiver cheio de ervas daninhas e lixo, you know you caused it. It's your garden. You're the one who didn't grow the flowers. You're the one who didn't pull out the weeds. It's your garden. You did it. You're responsible. Of course you are. Você é o responsável, porque foi você que não puxou as ervas daninhas, você que não tirou o lixo, que não plantou as flores, não cuidou delas. You don't say, how dare there be weeds in my garden? Who put weeds in my garden? We would never say that. Você não vai dizer, ai, que absurdo ter ervas daninhas no meu jardim. Quem é que botou isso aqui? Você não diz isso. And if you look in your garden, you see it's full of flowers and bushes and beautiful vegetables. You don't just think you're lucky. Oh, aren't I lucky? Look at all my veggies. No, you know you work very hard for that garden. You take responsibility. E aí, se você olha para o seu jardim, para a sua horta, e está cheio de flores, e cheio de legumes, verduras, você não fala assim, ai, como eu sou sortudo, que tem que estar cheio de legumes. Não, você sabe que você se esforçou, você trabalhou para aquilo, para que eles crescessem. But we just think, you know, bad things happening and good things happening. We just think it's good luck and bad luck. I mean, that's just very superstitious. It's very ignorant to think that, the Buddha would say. E quando a gente olha que as coisas ruins e boas acontecendo, a gente acha que é sorte e azar. Né? E o Buda diria que isso é uma superstição. So it takes us time to think about this view that our consciousness came from a previous life programmed with our own tendencies. I mean, that's a big shocking idea to think about. We don't think about that. Então, leva um tempo para a gente entender realmente que tudo que acontece com a gente vem a partir de uma vida passada, né? A gente realmente não vê as coisas dessa maneira. So the reason we're discussing it here in relationship to impermanence and death. Então, o que a gente está falando aqui em relação à impermanência e à morte is from the Buddhist perspective, the view that given that I do want happiness, if my mind does continue in the future, I'd better start sowing the seeds now. If I do want a nice veggie garden in 20 years, I'd better sow the seeds now. That's the whole attitude towards life for a person who lives with the view of karma. Então, uma pessoa que tem uma visão de karma, ela tem que pensar, bom, se eu quero uma vida boa no futuro, eu preciso começar a plantar essas sementes agora. Se eu quero uma horta cheia de legumes, eu preciso começar a plantar essas sementes agora. Então, essa é a atitude que a gente precisa ter. So it's not an easy one to think about if we haven't heard it before. Então, não é uma coisa simples de entender, principalmente quando a gente nunca ouviu isso antes. What else, Yuri? Much Mais? more? So we have one compiled big question and 6 specific questions. Well, I think we just have to wait. Okay, I'm so sorry, you people. Hopefully what I'm going to say now will bring the answers. Are they all about death, these questions, or what? Yes, they're all death related. Well, then let's just talk about, we haven't really begun to talk about death yet. So why don't we start talking about the death and how, so 2 things, the death process itself and what happens, and then second, how to help people. That's the real point of this book, how to help your loved ones, you know, that's the point. Of course, it implies how to help yourself. E, então, assim, a maioria dessas perguntas é sobre a morte, a gente nem começou a falar sobre isso ainda. Então, a gente vai falar sobre a morte em si,
e como ajudar as outras pessoas e também como nos ajudarmos. Yeah. So the point is this. So the point is, at the time of death, what arises in the mind at that time, about the time before you stop breathing, that's the period, that's the crucial period when our job as a helper is to help our loved one be comfortable, be calm, and in order to allow their mind to become more positive and more beneficial and more virtuous. That's the bottom line. Então, o importante é quando a gente ter esse pensamento, quando o que surge na sua mente logo antes do momento da sua morte, logo antes de você parar de respirar, né? O importante é que nesse momento você tenha uma mente calma, que você esteja confortável, que você Of a person dying slowly. Então vamos pegar esse cenário de uma pessoa que está morrendo lentamente. You know, and so in the first section of the book, it's all about how to make the situation most conducive for that person to be comfortable and peaceful. Então, primeiro cenário seria como você criar uma situação que seja mais adequada para que essa pessoa possa estar calma e tranquila. So many practical things, you know. Coisas práticas. Like we know if a person is sick, often the room where the person is a big mess with medicine everywhere, maybe, you know, maybe electrical things and machines, and it can be very distressing. So it's really important, more than anything, to help the person's mind be peaceful and spacious. So that makes the room beautiful, make it really clear, make it lovely. Então, muitas vezes, essa pessoa está, por exemplo, no hospital e é uma grande confusão naquele quarto, porque está cheio de coisa, muitos equipamentos eletrônicos, fios e tudo mais. Então, isso é muito estressante para a pessoa. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é melhorar, deixar o quarto mais belo, mais claro, mais alegre. I mean, just being sick or being old itself is not comfortable. Só o fato da gente sentir velho ou sentir doente, isso em si já não é algo confortável. And with most people, most of us, we don't think about these things. We don't prepare in our lives. So here we are now, we're called a dying person. We've got this cancer, or we're old and we're dying. Already our mind is so distressed because we've never thought about impermanence. So already we're freaking out. So to have your room a big mess with noise and ugly, it makes the mind even more distressed. It's sort of obvious. Então, a gente já geralmente não pensa, né, na morte ou na doença, essas coisas. Então, se a gente já está nessa situação de estar com câncer, ou está morrendo, ou está bem velho, isso em si já é uma situação muito estressante. E a gente está a ponto de surtar, né? Então, a gente tem que diminuir um pouco esse nível de estresse. You know, so one of the things is when you're sick and when you're dying, the mind becomes incredibly sensitive to noise, especially. Quando você está doente, está morrendo, a mente ela fica muito mais sensível a ruídos. So first of all, have the room very beautiful. Então, primeiro, fazer com que o ambiente seja muito clean, with lovely flowers, nice. You know, if they're a Buddhist, have nice images. Que esteja limpo, com belas flores. Se a pessoa for budista, ponha imagens. Yeah. If your grandmother's a Catholic, you have beautiful images of Our Lady and God and all that, whatever makes her happy, you know. Se a sua avó, por exemplo, for católica, você pode botar imagens lá da Nossa Senhora, de Deus, ou de Jesus Cristo, que a fizer se sentir bem. Because the point is, in Buddhist view, everything we hear and see leaves an imprint in our mind. Porque na visão budista, tudo que a gente vê e ouve deixa uma marca na nossa mente. So it's really good for your Catholic grandmother or whatever to have these images that first just looking at it gives her peace and then leaves that imprint in her mind. Então, a sua avó, que é católica, ao olhar para uma imagem dessa, ela vai ter uma marca na mente dela que vai deixá-la tranquila e calma. And because when you're sick or you're old, the mind gets very internal and very distressed. It's really excellent if you have like beautiful views, have the curtains open, have the sky, you know, to make it for the mind to become more spacious. It's so important. Simple things like this are very important.
E quando a gente está mais velho, está doente, a gente internaliza muito, a mente ela se internaliza e fica muito estressada. Então é importante que o quarto seja claro, que tenha uma vista, que as cortinas estejam abertas, que ela possa ver o céu, para que a mente possa ter mais espaço, ela se sentir mais espaçosa. So the ideal scenario really is, is to die at home, to die in a place where you can control the environment, where you don't have other people. I mean, this would be the ideal, probably not the way most people die now. Most people die in hospitals or places, don't they? I don't know. E o ideal seria você poder morrer em casa, num lugar, um ambiente onde você tem controle. Mas hoje em dia a maioria das pessoas não morre em casa, morre no hospital, enfim. So in one sense, the hospital is about the worst way to die, the worst way to be sick and to die for the mind. It's very distressing. E aí, se você for parar para pensar, o hospital é o pior lugar para você morrer em termos de mente, porque para a mente fica muito estressada. So much noise. Muito ruído. Everybody else's distress. Todo mundo à sua volta está estressado. This is it's not conducive at all for a peaceful mind. Não é nada adequado, não é nada positivo para uma mente calma. Unless, of course, you're rich and can afford your own room in a hospital where you can control what goes on in there. A não ser que você seja rico, você possa ter o seu próprio quarto no hospital e aí você pode controlar o que acontece ali. And the other thing is, if you're in control of this person's situation, it's your mother and you're the boss of the situation, then it's really important to have control over the people who come into the room. E se você estiver no controle dessa situação, por exemplo, a sua mãe que está doente, você que estiver tomando conta da situação, você pode, por exemplo, controlar as pessoas que entram no quarto. You see, the worst, from the Buddha's point of view, the worst suffering is caused by and we're talking about the loved one person, the person dying now. The worst suffering is from their attachment. E segundo o ponto de vista budista, o pior sofrimento que a gente pode ter é com base no apego, na perda de alguém com que a gente tem apego. This is why there is so much fear at the time of death. Por isso que há tanto medo no momento da morte. The thing that we are most attached to at the time of death especially is not attached to our beloveds or to our money or to our body, no, to our money, but to ourself, this body, which is what we think of as me. This is the source of so much suffering, so much pain, so much fear at death. Porque o apego maior que a gente tem não é com os outros, não é com dinheiro, não é com nada. É com a gente, com o nosso eu, com o nosso corpo, que a gente se identifica como sendo eu. Né? É o medo disso. More than anything, that's why we need to find the way to make the person most peaceful. É por isso que a gente precisa encontrar uma forma, a melhor forma daquela pessoa se sentir calma. I mean, I hear terrible stories from doctors and nurses about families who come into the loved one's room at the hospital, and the loved one, let's say, is in a coma, and all the family are fighting and yelling and crying. I mean, this is like a nightmare for the person who's dying. This is the worst possible way to die. The worst, like make the person completely crazy. Eu ouço histórias terríveis de médicos e enfermeiras em que tem alguém que está, por exemplo, em coma e a família entra no quarto do hospital e começa a chorar, a gritar, a discutir. Isso é o pior pesadelo, a pior coisa que pode acontecer com alguém que está morrendo. So this is the point too about the Buddhist view of the mind, because we have these more subtle levels of mind, even when we're in a coma or asleep, we can still be very affected by what is going on around us. Então, a gente tem, na nossa mente, a gente tem estados mentais que são muito sutis. Então, mesmo quando a gente está em coma, ou quando a gente está dormindo, a gente é afetado pelo que está acontecendo à nossa volta. So, if there are some family, and let's say you're in control of the situation, and there are some family that your grandmother's really attached to, and then that family who come in, they're all crying and grasping at her and in tears, you do keep them out of the room if you can. It's just terrible for the person who's dying. It's the worst possible for them. Se você tiver uma avó que estiver morrendo, e aí você puder ter algum tipo de controle, se começar a chegar os seus familiares e começarem a chorar e tudo, a melhor coisa que você pode fazer é afastá-los, é tirá-los daquele ambiente. I mean, the whole point behind all of the advice in this book is to help
the dying person be as peaceful as possible. That's the bottom line. That's the basis of every decision you make. Então, todo o conselho desse livro é que você possa fazer com que a pessoa que está morrendo ela possa estar da maneira mais calma, mais tranquila, mais pacífica. Essa é a base de tudo, é o mais importante. If your grandmother's really attached to her little pussycat, se a sua avó, por exemplo, for muito apegada ao gatinho dela, now this sounds very cruel to us in our culture. Isso soa muito cruel para a gente na nossa cultura. Because we think love for the pussycat and attachment for the pussycat are the same. A gente acredita que o amor e o apego ao gatinho são a mesma coisa. Attachment's the worst thing. It makes the mind so distressed, unhappy. You don't want to be separate from the pussycat. This is the worst thing for your grandmother. Então, o apego é muito ruim, porque ele gera muita aflição, muita angústia, né? Porque ela não quer se separar do gatinho. This is especially relevant when it gets closer to death. E isso é muito relevante quando a morte se aproxima. You know, if the room is full of music and cats and dogs and and aunties and nephews and nieces, attachment grasps out at all of those people and things, and so the mind is incredibly distressed. But if the room has got nobody in it and your old grandmother's dying, her mind doesn't need to think about attachment. She can relax and become more calm, and that is the perfect way to die. Então, se o quarto estiver cheio de netos, de filhos, de sobrinhos, sobrinhas, seus gatinhos, cachorrinhos, né? O apego dessa pessoa, ela vai estar direcionado a todas essas pessoas à sua volta. Então, mas se o quarto não tiver ninguém, né, a pessoa não vai pensar naquele apego e a mente dela vai poder se acalmar e ficar mais tranquila. Let's say you're the helper and it's your beloved husband who's dying, whom you adore. Digamos que você seja a pessoa que está ajudando aquela pessoa, que você está acompanhando aquela pessoa, e o seu marido vai morrer, uma pessoa que você adora. It's so important not to have all your emotion pouring out on top of your husband, crying and grasping and tears. This is beyond distressing for his mind. E é importante você não derramar no seu marido todo o seu sofrimento, ficar chorando e gritando e derramando sobre ele tudo aquilo que você está sentindo. Already he's freaking out about dying, you know? Ele já está surtando com o fato de que vai morrer. Already he's unable to deal with his own suffering. Ele já é incapaz de lidar com o próprio sofrimento. And then you vomit your suffering on top of his. This is so unkind, so inappropriate. E aí, se você vomita o seu sofrimento sobre o dele, realmente é algo muito ruim. So do your crying outside. Então deixa para chorar lá fora. Your job is to be kind, loving, open, allowing him to have his experience. You're there to help him. This is not your experience. You can have your deal with your experience later. You are there for his sake. This is so important. Então, o importante é você estar ali amorosa, bondosa, aberta, entendeu? E você simplesmente permitir que ele possa ter a experiência dele, não é a sua experiência. A sua experiência você vai ter depois. So you make the room very peaceful. Então você faz com que o ambiente seja muito tranquilo, very pleasing for their senses. Muito agradável aos sentidos. Keep the troublemakers out of the room. Que cria problema para fora da especially sala. close to the time of death, especially important. Isso é muito importante, especialmente perto da hora da morte. And then, because the Buddha's view about whatever the mind sees and hears, especially these two senses, they are very powerful. And because from a Buddhist point of view, you want imprints in that person's mind, or they do if they're Buddhist, of the Buddha, of their teacher, of the sound of the prayers, of the sounds of the mantras. They're the things that should be happening in the room. That is what is beneficial for the person who's dying. E se a pessoa for budista, bom, no caso, segundo o ponto de vista budista, a mente, os sentidos para a mente, que são muito fortes, são a visão e a audição, né? Tudo que acontece ali é muito, muito marcante. Então, se a pessoa for budista, é importante que ela possa ter uma imagem do Buda, do seu professor, ou ouvir sons de preces ou do mantra. Isso que deveria estar. Let's say your husband is a Buddhist.
Digamos que seu marido seja budista. You have to be very clear about which teachers he particularly likes, which Buddhas he likes to see, which prayers he likes to listen to, which mantras he likes to listen to. You need to know him well so you can have the right sounds and the right prayers and the right pictures there for his benefit. Então, é importante que você já saiba quais são os professores que ele gosta, quais são as imagens do Buda que ele gosta de ver, quais são as preces ou os mantras que ele gosta de ouvir, né? Que você tem que, é importante que você tenha isso bem claro para que isso possa ser o melhor possível para ele. In just the same way that the doctors and nurses, their job in relation to the dying person is to do what is best for the dying person, not for themselves. It's obvious. E assim como médicos e enfermeiras, a função deles é fazer o melhor para aquela pessoa que está morrendo, não para eles. Isso é óbvio. Your job is to do what's best for that. Their job is to help their body and their mind too, but your job is to do what's best for their mind, which means to help them become virtuous and peaceful. That's your job. Então, a função dos médicos é cuidar do corpo e também da mente do paciente. Mas a sua função é cuidar da mente dessa pessoa, para que ela possa estar virtuosa e tranquila naquele momento. And the next series of chapters is all divided up into what to hear, what to see, what to touch, what to talk about, what to meditate on. There are many different chapters of different kinds of practices that you can choose that will be most helpful for your beloved dying husband or your grandmother, or whoever it is. E no livro, ele tem os capítulos seguintes, eles se dividem no que você deve, o que a pessoa deve ouvir, o que ela deve ver, o que deve ser falado, que tipo de meditação que possa ser feita, e as diferentes práticas que devem ser feitas para que você possa ajudar esse ente querido, seja o seu marido, ou a sua avó, ou quem for. So it's interesting, like I mentioned before, that this sense is very powerful because it can hear things. We can hear things even when we're dreaming. I mean, there are many examples of people's experiences like this, or when a person's in a coma. The sound one is so powerful. Então, o sentido da audição é muito poderoso, muito forte. Mesmo quando a gente está em coma, quando a gente está sonhando, a gente ouve coisas. Há muitas experiências de pessoas que se lembram de ter ouvido coisas quando estavam num desses estados. Yeah. I mean, you know, if your husband's, say, in a coma, Se o seu marido está em coma, por exemplo, and he's a Buddhist, ele é budista, and you're not there all the time, he's in hospital, let's say. e aí, digamos que você não esteja ali presente o tempo todo e ele esteja no hospital. The most marvelous way to benefit his mind is to have mantras, let's say, for example, mantras, really quietly playing all the time. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você ter mantras tocando ali tranquilamente o tempo todo. You know, this is the same for dying animals. It's the best way to help dying animals. É a mesma coisa com animais que estão morrendo, por exemplo. And all this advice applies to how to help dying animals as well. Help them be peaceful, put them in a very peaceful place, make them be peaceful and calm their minds down, because there's so much fear in animals' minds, you know. Então, é importante você deixá-los num ambiente calmo, tranquilo, e que você possa acalmar a mente deles, para que eles possam se sentir tranquilos. For the Buddhist view, it's so important not just to rush off to the veterinarian and get them to kill your cat. E aí, ou seja, do ponto de vista budista, não é melhor você sair correndo para o veterinário para que ele possa matar o seu gato. Your cat is suffering, I understand. Sim, eu entendo que seu gato esteja sofrendo. So you put it in a very peaceful place. Então você coloca ele num ambiente muito pacífico. And maybe give it some painkillers. Talvez você dê algum analgésico a ele. Help its mind calm down. Para que a mente dele possa se acalmar. And hear mantras. This can be so powerful for the mind. E para que ele possa ouvir mantras. Isso pode ser muito poderoso para a mente. I remember so many stories like this, you know. I remember one woman, a friend of mine in Sydney, she was in a deep coma in the hospital. Há muitas histórias assim. Eu tenho uma amiga em Sydney que estava hospitalizada. So they gave me permission to go in there every night for about 1 hour in the ER, or the ICU, whatever they call it. You know, you understand ICU, whatever. Yeah. Same as here. Yeah. So I'd go in every night and she was completely unconscious, but I would just say mantras and prayers in her ear. She was a Buddhist.
E essa minha amiga, ela era budista, e eu obtive a permissão de entrar na UTI toda noite por 1 hora. E aí eu chegava lá perto do ouvido dela e recitava mantras e preces. And she had a close relationship with a couple of lamas. E ela tinha uma relação próxima com alguns lamas. And I'd ask the students of those lamas to ask the lamas to pray for Judy. E eu pedia aos alunos desses lamas que rezassem pela Judy. And I would say in her ear, Judy, His Holiness Sakya Trinzen's praying for you. Judy, Songtsa Kensei Rinpoche is praying for you. I'd say that every now and again, like a loud whisper in her ear. E aí eu chegava no ouvido dela e falava, Judy, a sua santidade, o Sakya Trinzen está rezando por você. O Dzongkha Khyentse Rinpoche está rezando por você. E aí eu falava isso no ouvido dela. So anyway, she came out of her coma eventually after a few weeks. E aí depois de algumas semanas ela saiu do coma. And she said the only thing she can remember was this husky voice. She thought it was a blue lady coming through the window. E ela falava que a única coisa que ela conseguia ouvir era essa voz rouca no ouvido dela. Ela imaginava uma mulher azul que vinha pela janela. Saying, Judy, Dzongkha Kensei Rinpoche is praying for you. Judy, His Holiness Sakya Trinzen's praying for you. She knew she remembered they were the only words, only thing she could remember from her weeks of coma. E a única coisa que ela lembrava dessas semanas era essa voz rouca dizendo para ela, Judy, o Dzongkha Khyentse Rinpoche está rezando por você. Judy, a sua santidade, o Sakya Trinzen está rezando por você. There's so many stories like this. Há muitas histórias assim. I mean, this is, you see, okay, let's look at the way, okay, let's look at the death process. Let's look at the way, okay, let's look at the death process. Vamos analisar o processo de morte. Let's look at the way the mind is. This is according to the Vajrayana model of Buddhism, the Vajrayana model, a more sophisticated model, and it's similar, and it's the same system that the Tibetan medical system uses. Então, isso é de acordo com o modelo Vajrayana, que é muito parecido com o sistema de medicina tibetana. In relation to that, we've got gross consciousness. I mentioned this before. I think I did. We've got gross consciousness, subtle consciousness, very subtle consciousness. Então, a gente tem uma consciência grosseira, tem uma consciência sutil e uma consciência muito sutil. So, gross consciousness is our sensory consciousness and our day-to-day conceptuality, the way we are in day-to-day life. That's our gross consciousness. Então, a nossa consciência grosseira são os nossos sentidos, a nossa conceitualidade do dia a dia, o nosso dia a dia. And that's the level of consciousness that we function at in relation to this gross body. This is the grosser level of our physical. E isso tem a ver com as funções em relação ao nosso corpo grosseiro, nosso corpo físico. Now, the point is, in this death process, which, as I said before, is a process of deconstruction of these various components, all the way from the gross to the subtle to the very subtle. Então, na verdade, o processo de morte é um processo de desconstrução do grosseiro para o sutil, para o muito sutil. And the gross level ceases when you stop breathing. E o nível grosseiro, ele para quando você para de respirar. So in our materialist world, that's called death. No nosso mundo materialista, isso se chama morte. But from the Buddhist view, we're not dead yet. Mas do ponto de vista budista, a gente ainda não está morto. This is simply your grosser level of consciousness and your gross physical body have ceased. É apenas o seu nível de consciência grosseiro e o seu corpo físico que parou. Now you've got subtle consciousness and a subtler level of physicality. E aí você tem a consciência sutil e um nível sutil de fisicalidade. And then through this process, it keeps getting more subtle, till eventually we get to very subtle consciousness, inextricably linked to a very subtle level of the physical, which in the Buddhist view is made up of the 4 elements. So the very subtle wind energy or air energy combined with a very subtle consciousness. This is the subtlest level of our conscious being, just before we die. E aí vai ficando cada vez mais sutil. Isso está ligado aos níveis mais sutis do nosso corpo físico. Isso está ligado aos 4 elementos, como um deles sendo
o elemento do ar, ou dos ventos. So this process of deconstruction is exactly the same that occurs every time we sleep. E esse processo de desconstrução é exatamente o mesmo que acontece toda vez que nós vamos dormir. Clearly, sleeping is not as dramatic. Claro que dormir não é algo tão dramático. So, going to sleep and the senses ceasing is similar to the first stage of death, when you stop breathing at death. Então, quando a gente vai dormir, os sentidos eles param de funcionar da mesma maneira como quando a gente está morrendo. But then your subtle mind is functioning. Mas a sua mente sutil ela está funcionando. And that's the part of your mind that dreams. E é a parte da sua mente que sonha. So your subtle mind necessarily is more powerful. Então, a sua mente sutil ela é mais poderosa. The great yogis can learn to use that level of mind with meditation. Os grandes yogis eles aprenderam a usar essa parte sutil da mente com a meditação. They can have complete control over their mind at that level. Eles conseguem controlar, têm controle total sobre a sua mente nesse nível. But now we know so many people report extraordinary experiences in their dreams, don't they? A gente já ouviu pessoas que relataram experiências extraordinárias nos seus sonhos. People have clairvoyant experiences. Gente com experiências de clarividência, Things that are going to happen. de preverem coisas que vão acontecer. And a really common experience all over the world is called, in the West we call it astral traveling. E outras coisas, como a gente chama aqui no Ocidente, de viagem astral. That's your subtle mind. Essa é a sua mente sutil. You don't actually travel anywhere, but because your subtle mind is more powerful, you have the experience of seeing that person in Africa or seeing that thing or go really common experience. Your mind is still in your body, but your subtle mind is capable of this. And so many people in all cultures report these kinds of experiences. Então, na verdade, a sua mente não vai a lugar nenhum, mas como a sua mente sutil tem a capacidade de ver esse tipo de coisa. Você não vai até a África, mas você tem a capacidade de ver o que acontece. Isso acontece com a sua mente sutil. E pessoas de culturas muito diferentes já relataram esse tipo de coisa. So Judy was completely unconscious, wasn't she? But she heard, even though her ear consciousness wasn't working, she heard me say those words. That was her subtle consciousness. Então, a Judy estava inconsciente. O sentido da audição dela não estava funcionando. Mas, ainda assim, por causa da mente sutil dela, ela conseguiu me ouvir dizendo aquelas palavras. I had an experience one time of my dreams when I was first became a nun, and I did a 3-month retreat. So when you do a retreat, even if you're not a good meditator, I'm not a good meditator, your mind can get also a little bit more subtle. 3 months is a long time meditating every day. Então, eu tive uma experiência uma vez, quando eu me tornei monja, eu fiz um retiro de 3 meses. Mesmo você não sendo um bom meditador, e eu não sou uma boa meditadora, 3 meses é muito tempo. Então, a sua mente ela acaba atingindo níveis mais sutis. So we used, we did our retreat in Dharamsala, Tushita Meditation Center, Lama Zopa's Meditation Center in Dharamsala, 3 months, intensive, every day, 12, 14 hours a day, every day meditating. Então, eu fiz um retiro intenso em Dharamsala, no centro de retiro lá do Lama Zopa, né? E era bem intenso mesmo, de 12 a 14 horas por dia. So we'd have a nap, which is Indian tradition. It was during the rainy season. We would have a nap after lunch. E é uma tradição indiana, né, na época da chuva forte, de tirar um cochilo depois do almoço. For a period, I don't remember how long, I'd have these crystal clear dreams. I think people call them lucid dreaming. E durante um certo tempo, eu tinha esses sonhos muito claros, esses sonhos que as pessoas chamam de sonhos lúcidos. But the point is, I could hear whatever was going on around me in the kitchen and all the people chatting and talking, like as if I was awake. That's a not uncommon experience. E essa experiência eu conseguia ouvir tudo que as pessoas à minha volta estavam falando, as pessoas na cozinha e tudo. E essa é uma experiência que não é nada incomum. So this book I mentioned before by this author, The Undead, this American medical journalist, he had a whole chapter about people having what they call out-of-body experiences during their operation in the hospital. E aí, esse livro que eu citei antes, The Undead, quer dizer, seria o não morto,
né? Ele fala muito sobre essas experiências de pessoas que saíram do seu corpo. I need to give you a 5-minute break, but I'll just finish this story first. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos, mas antes eu vou terminar essa história. Okay. So this author was wonderful. He said he's an atheist. He has no views about these things, but he did all this reporting, and he was a very funny fellow. It was good to read, you know. He's a good man. E ele é um ateu, né? Então ele só relatou essas experiências. E ele é um cara muito engraçado. Então era um texto assim bem divertido esse dele. Anyway, these people all had these vivid experiences while they were under anesthetic, totally unconscious, in other words. And this is, we know from people all over the world, reporting vividly and clearly, saying exactly what the doctors did, what the doctors said, the music they played, the jokes they said. And of course, mostly in the medical profession, people just go, oh, don't be ridiculous, it's not possible. And they would dismiss the stories, you know. Então, isso eram situações com pessoas que estavam anestesiadas, ou seja, elas estavam totalmente inconscientes. E elas conseguiam lembrar vividamente, muito claramente, o que foi o que estava acontecendo à volta, o que as pessoas diziam, as piadas que os médicos contavam. Isso, geralmente, no mundo médico, as pessoas descartam isso, dizendo que isso é algo que não é possível. She had one particular story about one particular woman. E tinha uma história específica sobre uma moça específica who had to have such a radical operation, that they had to almost make her almost like she was dead. All her organs could not function. And they, with certainty, as far as they were concerned, there was no way she could have any cognition of any experience. They were very certain. Então, tinha uma moça que ela teve que passar por um procedimento cirúrgico e que era muito radical, ou seja, eles tinham que colocá-la num estado de quase morte, pois os órgãos dela não podiam funcionar e tudo, ou seja, ela tinha que estar totalmente apagada mesmo. So she reported the most vivid experience, and there was like crystal clear, every word they said, every instrument they used, every joke they did, every bit of music. So there was no way they could argue with her experience. So of course you can't explain it from the neuroscientific point of view. It's not possible. E ela conseguiu relatar muito claramente tudo o que aconteceu à sua volta, o que eles disseram, que música estava tocando, os instrumentos que eles usaram, né, tudo que foi falado. E isso é uma coisa que você não tem como discutir, né, e que as pessoas que, a partir do ponto de vista neurocientífico, não tem como explicar. So this is the subtle consciousness. That's all I'm trying to point out. The subtler level of consciousness, the subtle consciousness. E eu estou querendo indicar que essa é a consciência sutil. And at this point, my main purpose of describing this, before we get into the actual death process, the main purpose is that when your loved one's in a coma, when they're asleep, and if it's your dog or your auntie or a baby, they can still be conscious. So it's crucial to do whatever you can for them to help them at that time, not just think, oh, well, they're in a coma, it doesn't matter, let's put on the rock and roll and shout and yell. No, the mind is super sensitive at that level. Então, essa é a consciência sutil. E o que eu estou querendo aqui frisar, deixar bem claro, é que quando um ente querido seu estiver dormindo ou estiver em coma, né, não importa, você tem que cuidar para que não tenha um cachorro latindo, a sua tia não chegue gritando. Você tem que fazer com que aquele ambiente seja o mais tranquilo possível, né? E não simplesmente, essa pessoa está em coma, então vamos ligar aqui, botar um rockzinho e vamos ficar gritando junto. So the broader point here from the Buddhist perspective, like I'm saying, is to, to be able to have things happen like prayers and mantras playing really quietly during the sleep while they're in a coma. This can have a profound effect on their mind. The Buddha, the power of the enlightened beings, if we understand about Buddhas, they can be susceptible to their benefit, Então, é importante a gente criar esse ambiente de colocar mantras ou preces tocando, para que a mente dele esteja muito receptiva, ela fica muito receptiva a essa coisa. Quando a gente pensa em seres iluminados, eles são muito suscetíveis a esse tipo de coisa. So I'll have a break, see you at 3:40, 6 minutes, 5 minutes. Então a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos, a gente volta às 13h40.
Thank you. Só para esclarecer. Yes, we're here. All right. Bruno, is my Portuguese voice there? O Bruno é minha voz portuguesa. Where's Bruno? There he is. Thank you, Bruno. Thank you. Okay, you people, let's keep going. Então vamos lá, vamos Okay. continuar. So we're discussing here the way to help the person you're helping die, whether it's your animal, your baby, your grandmother, Buddhist, not Buddhist, doesn't matter. It's to help, I mean, that's the point. You know, from a materialist point of view, it's so practical if you want to make your loved one peaceful. This is just, it sort of feels fairly evident, you know? Então a gente está falando só, seja uma pessoa budista ou não budista, qualquer um. Quer dizer, resumindo de forma bem prática, aquela pessoa tem que estar muito confortável, muito à vontade. So from the way of putting it from the Buddhist point of view is to help lessen their attachment. Então, do ponto de vista budista, a gente precisa criar um ambiente para que ela possa diminuir o seu apego. We don't use this term in modern psychology. E é um termo que a gente não usa na psicologia moderna. What we're referring to here is a really unhappy state of mind. E isso se trata de a gente está falando aqui de um estado mental infeliz. It's that strong emotional hunger. Essa fome, que é uma fome emocional muito forte. From the Buddhist point of view, it's what drives most of our suffering in our daily life. No ponto de vista budista, é o que conduz nosso dia a dia. And it's got many aspects. Isso tem muitos aspectos. The most primordial kind of energetic level of attachment is dissatisfaction. O nível mais primordial é a insatisfação. Never have enough. A gente nunca tem o bastante. Feel that we're not enough. A gente sente que nós não somos o bastante. Always dissatisfied with what we've accomplished, with what we've got. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. So that aspect of attachment is really playing out very strongly when we're sick and old. E essa característica, ela fica muito mais forte quando a gente está doente e é velho. So you're full of guilt and shame about your life. You're unhappy. You don't think you've done enough. You don't think you've achieved enough. You know, you think you've been a bad wife, a bad mother. But it's always this distressing, unhappy thoughts, you know, not uncommon. We recognize this. Então, as pessoas sentem culpa, sentem vergonha, acham que não fizeram bastante, que poderiam ter feito mais coisas. Você se sente um mau pai, um mau marido, uma má esposa. Quer dizer, isso é muito comum. So a strong aspect of attachment is anxiety and panic and worry and fear. Então, uma característica muito firme disso é a ansiedade, é o medo, é a angústia. So in our day-to-day life, this feeling of dissatisfaction is always there. So naturally what that gives rise to is this next level of attachment, which is always craving for something. Então, essa insatisfação, ela está sempre presente. Isso vai levar a um próximo nível de apego, que é você querer ansiar algo, você ansiar algo. When we're living our normal life, and we'll get up and we'll get the thing, we'll get up and go to that place, we'll be able to do it. But when you're sick and old, what can you do? You're lying in your bed, you rely on everybody else. You can't get anything, you can't do anything, so you're just miserable. Então, no nosso dia a dia, se a gente quer alguma coisa, a gente levanta, vai lá e pega, ou vai conseguir aquilo. Mas quando você está velho ou está doente, você não consegue fazer isso, porque você está deitado na cama, você depende de outras pessoas e você não consegue fazer aquilo. Então, isso é muito angustiante. So then, of course, a major part of attachment is expectation. Então, um outro aspecto do apego é a expectativa, né? Você está olhando, você espera aquilo. So when you're dying, what is there to look forward to? Então, quando você está morrendo, você está... Qual é a expectativa que você tem? This is why there's so much fear at the time of death. Por isso que há muito medo na hora da morte. Especially if you've spent your whole life never looking at your mind, never thinking about impermanence, never thinking about death. Now you have no choice. Especialmente se na sua vida você nunca parou para pensar sobre a sua mente, se você nunca pensou na impermanência, você nunca pensou na morte. Aí você olha para isso e fala assim, bom, eu não tenho opção, né? This is why the role of the helper is so important.
Por isso que o papel do ajudante é muito importante. You know, so one of the chapters is what to look at, what to think, and then what to think about. So you can have discussions with your beloved grandmother, with your beloved husband. E dos capítulos fala sobre o que olhar, o que procurar, né? Sobre o que falar. Por isso que aí você pode conversar com a sua avó querida, o seu marido querido. Like what to talk about to them. You can talk about their good qualities. I mean, we never praise ourselves. We're always thinking of the miserable things, and we don't often have other people say good things about us. But here you are, your old grandmother's dying, or your mother, your husband, or whatever. You say wonderful words about them. What a good person you are. What a good life you have led. How many people you've helped. You should be so content with your life. These are surprising thoughts. We don't have these thoughts ourselves. We're always thinking about what we haven't achieved. Então, assim, geralmente, a gente não gosta de ouvir muito elogio, e muitas vezes não elogia os outros. Mas você está aí, você está com a sua avó, o seu marido que estão morrendo. Então, o importante é que você possa falar palavras positivas sobre como essa pessoa maravilhosa, as boas qualidades dela, tudo que ela realizou, tudo que ela fez de bom. Porque, normalmente, a gente não para pensar nisso. A gente para pensar naquilo que a gente não tem ou naquilo que a gente não realizou. We know it's like heaven to have a person say nice words to us, to praise us, to thank us. This is incredibly helpful. E para a gente é muito agradável, é quase como um paraíso a gente ouvir pessoas elogiando a gente, falando coisas boas da gente. E isso é muito útil. So, what time is it? 10 to... We have another 40 minutes. Okay. So, okay. Were any of the questions, Yuri, in relation to what I've just talked about this last 15 minutes or not? Yuri, alguma das perguntas tem a ver com o que eu falei agora nos últimos minutos? Yes, we have many general questions, but not specifically to what you just said. About death. Huh? Em relação à morte. About that, yeah. You mean the death process? O processo de morte. No, not the death process itself. We don't have many. Just say them, let me hear them all together quickly. So I want to answer people's questions, but I want to keep going too. So just because, I mean, all the answers might come, but let me just hear quickly some of the questions. Say them to me in English, please. Let me hear them. Just try and summarize. They're about fear of death, how to relate to the fear of death, how to specifically create the causes for a good rebirth. They're asking the Buddhist view on abortion. There are two questions to help others. Okay. Okay. So the first one about how to, what did you say? What the first one was? What? How to relate to fear and anguish about the future death. That's what we're describing. This is what we're talking about here. That's exactly what we're talking about. How to help a person die well so they can be peaceful, so it alleviates the fear. That's exactly what we're talking about. When it comes to ourselves, what can we do about our own deaths? It's the same, honey. If you know how to help other people, you know how to help yourself. It's the whole point. It's the whole point. So just say that in general to what I said to those first questions. This is exactly what we're talking about here. And whether it's for yourself or another, it's the same information. By living a good life. How do you, by living a good life in terms of impermanence and all that, what I've been talking about, this is how you prepare for death. And then the general points I've been making. So just say that answer generally for those first. Ela pediu para o Yuri ler rapidamente as perguntas, em geral, para ela ter uma ideia de qual é o tipo de perguntas que tem, né? Porque ela quer responder as perguntas das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela quer continuar com os ensinamentos. Então, assim, basicamente, ela falou sobre perguntas, como se relacionar, como ter, em relação, o que fazer em relação à morte, ao medo da morte, né? E é exatamente o que a gente está falando, né? A gente ajudar as pessoas que estão morrendo e a nossa própria morte, por exemplo, da mesma forma. Se você sabe como ajudar os outros, você sabe como se ajudar, você sabe o que precisa ser feito no momento da sua morte. So say some more of those. I heard the abortion one. I'll talk about that. So say the other things. They're also about cremation. Do Buddhists cremate the dead body? Okay, go on. What else? Is it okay to do that? Is it better? Is it worse? What's the Buddhist view on cremation? Mostly, pretty much that. Go on, more? That's it? They're also asking, when exactly does the consciousness, subtle consciousness, leave the body? Okay, okay. Say that question now. The subtle, when does it leave the body?
what time do we finish? 7 minutes. We'll be discussing the actual death process tomorrow. We've begun describing roughly now, but we'll discuss the actual death process tomorrow. And probably much of the things will be answered by then. But well, I'll mention a couple of things now. So thanks, Bruno. That'll do for now, Yuri. Então, assim, a gente vai falar sobre o processo de morte amanhã. Tem uma pergunta que fala sobre o processo de morte, mas ela vai falar rapidamente sobre isso agora também. But somebody did ask about abortion, so I'll talk about that now. Mas alguém perguntou sobre o aborto e eu vou falar sobre isso agora. Like suicide, abortion, and euthanasia. These are very common things, aren't they? Suicídio, aborto, eutanásia, são coisas comuns, perguntas comuns. Well, I'll mention abortion, and I'll talk about my own abortion as an example. Eu vou dar um exemplo do meu próprio aborto. Yeah. Okay. I was 23. I was living in London. I was a kind of, radical lefty, being a revolutionary, and I got pregnant. Eu tinha 1968. I was 23. Eu tinha 23 anos, eu morava em Londres e eu era assim muito revolucionária. Eu era uma pessoa de esquerda, muito radical. So I'd been brought up a Catholic. E eu nasci como católica. And I gave up God and decided I prefer boys when I was about 19. E aí eu abri mão aos 19 anos, eu desisti de Deus e resolvi adorar os garotos. And then went through my whole process. And then when I went to London when I was about 23. E aí eu fui para Londres. Ripe and ready for revolution. E aí eu fui para Londres aos 23 anos, assim, pronta para fazer a revolução. Yeah, so I got pregnant, but I remember I never thought of a baby in my womb. I never thought of it like that. E aí eu engravidei, mas eu nunca pensei que tinha bebê no meu útero. I just knew I didn't want what would come out of my body in 9 months' time. I knew I didn't want that. Mas eu sabia que eu não queria o que ia sair do meu corpo 9 meses depois. So at that time, they just approved the national health, the free medical system in the UK had approved abortions. So I felt very fortunate. So I went to the hospital and then I got an abortion. E naquele ano, o Sistema Nacional de Saúde inglês, que é o público, é igual ao SUS daqui, eles tinham aprovado o aborto. E eu fui lá e fiz um aborto. So what's going on here? E o que aconteceu? Okay, well, there's a consciousness there. A person who was in another body had died, and then the condition arose where I hopped into bed with this bloke, and then that person who had died, who had karma with me, obviously, their mind left that previous body, and they were in this intermediate state, and we'll talk about this tomorrow. And then when I hopped into bed with this boy, that was the condition that caused that consciousness to leave the intermediate state and come running like a magnet to my fallopian tube, where it joined the sperm and the egg. Então, você tinha uma pessoa, uma consciência que tinha um corpo, né, que faleceu, e aí ela estava num estado intermediário e obviamente ela tinha algum karma comigo, né, e no momento em que eu me deitei com aquele cara, né, aquela consciência, ela veio até a minha trompa, onde o óvulo e o esperma se juntaram e se juntou ali também. So this is what's interesting. This person who died at the time of their death, a few weeks before the time I popped into bed with that boy, that karma had been triggered already to come to my womb. Então, aquela pessoa que morreu algumas semanas antes de eu me deitar com aquele cara, o karma dele já estava deflagrado que ele iria vir para o meu útero. And that means we've got a strong karmic connection, me and that sentient being. Ou seja, esse ser senciente e eu temos uma forte conexão kármica. Karma is not random. O karma não é aleatório. Natural law. É uma lei natural. It's coherent and consistent. Ela é coerente e consistente. Yeah. So then, and this is an interesting point. I'm not trying to be too personal here. I don't want to embarrass anybody. E eu não vou tentar ser muito pessoal porque eu não quero envergonhar ninguém. But I hear it's a very common experience that women have. I don't know about men. Eu sei que é uma experiência muito comum que as mulheres têm. Eu não sei se os homens têm. Second, the consciousness comes into the egg and sperm, and it's usually at that moment, at the beginning. Many women say, I knew I got pregnant. That's second. Well, I knew that second I was with that boy. I said to myself, oh no, I'm pregnant. It was like a vivid experience of I didn't think of it in those words, but of a consciousness coming into my body. Então, muita gente, naquele momento que a consciência ela se junta ao óvulo e ao esperma, né? Naquele momento, muitas mulheres elas relatam que
naquele momento que deitou com aquela pessoa, ela fala assim, eu sabia que eu estava grávida. Né? Você tem aquela sensação de, não. Né? Uma experiência muito vívida. A friend of mine, she had her daughter staying with her while the daughter and her husband's new house was being built. Uma amiga minha, a filha dela estava a casa da filha dela estava sendo construída, e aí a filha e o marido ficaram na casa dela durante esse período. They were staying with the mother. E elas estavam lá, ficando com a mãe. The daughter came down for breakfast. E aí um dia a filha desceu para o café da manhã. She said to her mother, "Oh, I'm pregnant, Mum." E aí ela falou para a mãe assim, mãe, estou grávida. Said, "Oh, good. When did you find out?" E ela falou assim, que bom. Quando é que você descobriu? And the daughter said, 40 minutes ago. Ela falou 40 minutos atrás. So this is a very common experience of women. And then the consciousness comes in at that time. E essa é uma experiência muito comum das mulheres. Quer dizer, então foi a consciência que adentrou ali nesse momento. Anyway. Isso é a ponto de vista budista. The point for me was the karma I had. I'd never thought of killing. I didn't kill anything. I'd never had an abortion. I never thought about these things. I didn't kill fish or ants or creatures. But the karma, the thought arose in my mind immediately. I'm going to have an abortion. E eu não pensava em matar nada. Nunca pensei em matar peixes, animais, nada. Não pensava em matar uma coisa. Mas naquele momento, o pensamento imediato que surgiu na minha mente foi: eu vou fazer um aborto. So, okay, now in the karma we create. It's a bit, we're going to go over time today. Is that okay, Namdrol? 10 minutes or something? Yeah, is that all right? Okay. I think we can go to 4:30 as we start. Okay, see how we feel. Okay, fine. Okay, we'll just see. Okay, so this is what's interesting, I didn't agonize over it. I didn't even think of it, like I said, I didn't think of it as a baby. Então, como eu falei, eu não pensava naquilo como um bebê. Então, não parei para pensar muito naquilo. So this is already an interesting point. I'm not trying to get too complicated, but it is an interesting discussion about karma. Isso é uma discussão muito interessante em relação ao karma. You could say here, the karma of the baby, and this is the point now, the karma of the baby to be killed was, from their point of view, so strong that from my point of view, there was no argument. I'm going to have an abortion. Boom. It was so straightforward, so clear. Então, do ponto de vista do bebê, do karma do bebê, aquele karma era tão forte, um karma de ser morto, que na minha mente, aquilo nem passou pela minha cabeça, porque eu não tinha dúvida, eu ia fazer um aborto. In other words, there's a relationship there between that person in my womb and me. Então, há uma relação entre aquela pessoa no meu útero e eu. Of course, in the West, we think we make the baby. No Ocidente, a gente acredita que nós fazemos o bebê. No, not for the Buddha. Do budismo, não. You provide a body, that's all. A gente oferece um corpo. You don't make a person. Você não faz uma pessoa. There's a connection between me and that person. Há uma conexão entre eu e aquela pessoa. So due to their past killing of me. Mas devido à experiência passada de morte, de ter me matado, their karma to be killed, which is the third type of karma, where the thing that you did happens to you, their karma to be killed was so clear that I went and did exactly that. I had the abortion. Então, o karma daquela pessoa era tão definido, tão claro, aí fiz o aborto. And it was easy. Everything worked so easily. I didn't have to struggle. I didn't have to have money. It was legal. So it all worked so smoothly. I felt lucky at the time. In a way, you can say the karma was so strong for me to do the action and for that baby to get killed that just it all happened so immediately and so simply. E para mim foi muito tranquilo, porque eu não precisei de dinheiro, não precisei pensar muito a respeito, era tudo legal, tudo aconteceu tranquilamente. Né? Então, aquilo foi muito forte, do fato de eu ter ido lá fazer o aborto e aquele bebê ter morrido. So the extent of the actions, the extent of the negative or positive karma that we create when we do things is determined not by the action, but by the motivation. Então, a extensão do karma positivo ou negativo que a gente cria, ela não é gerada pela ação, mas pela motivação. Well, my motivation it wasn't very articulate in my mind. Aquela motivação não era algo muito articulada na minha mente. I just didn't want a baby. Eu só não queria um bebê. Very clear. Era muito claro. I didn't have anger.
Eu não tinha raiva. I didn't feel guilty. Eu não me sentia culpada. But what's interesting was when I had the abortion, and this is what makes it even more sad from the karma for me and for the poor baby, they didn't pull the baby out properly, so they had to cut the baby out again. They mangled the poor little fetus. Então, o que é mais triste, no meu caso, em termos de karma, é que ao fazerem o aborto, eles não puxaram o bebê direito, né? Então eles tiveram que cortando o bebê aos poucos. But the hospital was so kind to me. Mas o hospital foi muito bom comigo. It was all free. It Foi was tudo free. era gratuito. The nurses were kind. As enfermeiras foram muito gentis. And I got very depressed. E eu fiquei muito deprimida. I didn't know why I was depressed. I didn't get depressed normally. Eu não sabia porque eu estava deprimida, porque eu não costumava ficar deprimida. They gave me my own private room. Aí me deram um quarto particular. They let me stay on for a few extra days. Deixaram eu ficar lá por mais alguns They were dias. also kind to me, you know. Eles foram muito gentis comigo. Yeah. But for the poor baby, had to get, got mangled first time. They had to be dragged out again with forceps. I mean, what terrible suffering for the poor baby, you know. Mas para aquele feto que precisou ser puxado a forceps, né, e desmembrado, aquilo realmente foi terrível. Yeah. So then, I didn't have any valid reason to have an abortion. I just didn't want a baby. I wasn't poor. I wasn't being threatened by anybody. I hadn't been raped. I just didn't want a baby. So my motivation was quite self-centered, you could argue. I'm not trying to be bad about myself, just being factual. E minha motivação não tinha um motivo assim muito forte assim para poder querer fazer o aborto, no sentido de que eu não tinha sido violentada, eu não era pobre, ou não estava sendo ameaçada por alguém. Eu simplesmente não queria ter um filho, né? Quer dizer, de certa forma, era um pensamento muito autocentrado. Yeah. E é uma coisa factual, não estou tentando ser má aqui. So clearly it's causing harm to a sentient being. I harm that sentient being terribly. Então, assim, claramente eu fiz mal ao ser senciente. But don't forget, it's the karma of the person to be killed. Mas não se esqueça, era o karma daquela pessoa. They didn't have the karma to be killed. I wouldn't even have thought of an abortion. Se aquela pessoa não tivesse o karma de morrer, de ser morta, o aborto nem passaria pela minha cabeça. Years ago, I met a man who said that his mother was going to abort him. Há anos atrás, eu conheci um homem que me contou que a mãe dele tinha decidido abortá-lo. Everything was organized. Estava tudo resolvido. The money was paid. She was in the hospital. She was getting ready in her gown to go to surgery. Ela estava tudo pronto. Ela estava no hospital. Já tinha pago tudo. Já estava com aquele roupão para entrar na cirurgia. And as she walked through the door, she put her hand on the door handle and she decided, I will not have an abortion. E aí, ao passar, quando ela estava entrando lá na sala, ela botou a mão assim na entrada e falou assim, não vou fazer esse aborto. She told him this when he was about 40. He said it was the most moving thing he'd ever heard. E ela contou isso para ele quando ele tinha uns 40 anos. Ele falou que foi a coisa mais emocionante que ele viu. I had the intention to have an abortion. E aí ela teve a intenção de ter um aborto. Because the karma of the person to be aborted was so strong and so clear that there was just no choice. Whereas she intended to have an abortion, but he didn't have the karma to die. So it arose in her mind. So it's very intricate, the intimate relationship between these two things. It's not just you as the mother being a bad person. There's karma between you. Então, embora ela tivesse a intenção de fazer o aborto, o karma dele de não morrer ali era tão forte que ficou muito claro na mente dela aquilo ali. Então, não se trata da mãe ser ruim ou não, trata-se dessa relação kármica entre os dois. So we'll talk about this tomorrow, but we have a practice that we call purification. A gente vai falar sobre isso amanhã. A gente tem uma prática que se fala de purificação. Given that we've had countless lives and have done countless negative actions to harm countless sentient beings, so obviously we all have plenty to purify. Então, como nós tivemos incontáveis vidas anteriores e nós realizamos incontáveis ações negativas, nós temos incontáveis karmas negativos para purificar. Yeah. So, of course, when I do my practice, we do it at the end of every day. I always regret, I regret my abortion. I have compassion for the person. I purify it and I vow not to kill again. We'll talk
about this tomorrow. Então, quando eu faço as minhas preces, as preces que eu faço no fim do dia e tal, eu então tenho um arrependimento pelo aborto e, obviamente, eu tenho compaixão por aquele ser que foi abortado. But then, as for a person did mention before suicide, and you haven't mentioned euthanasia, but let's talk about it. E alguém falou de suicídio, ninguém falou de eutanásia, mas vamos falar sobre isso também. And I find it very funny. We always put all our technical terms, we always put them in Greek. Acho tão engraçado. Euthanasia. It's called killing, all right? It's called killing yourself or killing your grandma. Então, eu acho muito engraçado, né? Quando a gente tem uns termos assim muito elaborados, é sempre em grego, né? Eutanásia. Não, isso se chama matar. Ou você está se matando, ou está matando a sua avó. Maybe suicide is Latin. I don't know what it is. I don't know all these. Talvez suicídio venha do latim, não sei. Okay, so killing another, killing your animal, killing your grandmother, which is more and more common these days. Então, matar um animal, matar a sua avó, que é algo muito comum hoje em dia. The thing is this: if everything we think and do and say will bring results, tudo que a gente faz, fala ou pensa gera resultados. Then obviously common sense would tell you that if you are not certain about the results of an action you do, well then, especially if the results could be terrible, then excuse me, don't do it. Então, o bom senso diria que se você não tem certeza do resultado de algo que você vai fazer, especialmente se esses resultados podem ser terríveis, não faça isso. And when it comes to killing your cat or killing your grandmother, don't play Russian roulette with their lives, please. I mean, how dare we? Então, quando se trata de matar o seu gato ou a sua avó, não vai jogar roleta russa com eles, né? Quer dizer, não vale. Two things going on. Tem duas coisas aqui acontecendo. One is the karma of the cat that you want to kill. Um é o karma do gato que você quer matar. And one is your attitude towards killing it. E a segunda é a sua atitude em relação ao matar. So now the motivation that drives us to do what we do, that determines the karma we create. Então, a motivação que a gente tem para fazer o que a gente quer fazer é aquilo que determina o nosso karma. So clearly we mostly kill our cats not out of anger, but out of compassion. It's very obvious. É claro que a gente mata o nosso gato não a partir da raiva, mas a partir da compaixão. Isso é algo óbvio. But that's fine for you. But what about your pussycat? E aí tudo bem para você, mas e quanto ao seu gato? Are you confident that when you kill your pussycat, that they will get a really good rebirth? Você está confiante de que quando você matar o seu gatinho, ele vai ter um bom renascimento? Most of us have to say no. We're not clairvoyant. We do not have certainty that our pussycat will get a really good human rebirth and meet the Dalai Lama and practice a spiritual path. We can't be certain that is the result for our pussycat or our grandmother, for that matter. E a maioria de nós vai dizer que nós não somos clarividentes, a gente não tem como saber que esse gatinho vai ter um bom renascimento, vai conhecer o Dalai Lama e vai praticar um caminho espiritual. A gente não tem como afirmar isso. Obviously, we're talking here the Buddhist view that every sentient being will necessarily take another rebirth. Mas a gente está falando aqui sobre o ponto de vista budista de que todo ser senciente vai ter um renascimento. And the karmic seed that will determine that next rebirth is triggered just before they stop breathing. E a semente kármica para aquilo, ela é deflagrada no momento logo antes deles pararem de respirar. So my poor little fetus. Então, meu pobre feto. I didn't really mean badly. I didn't want to harm anybody. I didn't think of it like that. Eu não queria fazer mal a ele, eu não queria fazer mal a ninguém. Na verdade, eu nem pensei. When those doctors, put the forceps in, pulled out that fetus and didn't do it properly, can you imagine the suffering with the poor little thing when this fetus died? Quando os médicos enfiaram o fórceps e puxaram e não fizeram isso direito, você imagina o sofrimento daquele pobre feto. Maybe the karma that I created wasn't that heavy. Talvez o karma que eu tenha criado não tenha sido tão pesado. Maybe when you have your cat killed by the vet. Talvez quando você faz com que o veterinário mate o seu gato. You're in tears of compassion. Você está chorando com compaixão. You mean well.
você tem uma boa You intenção. want to alleviate them from their suffering. Você quer aliviar o sofrimento deles. And that could be from with your abortion too. Maybe the fetus was going to, maybe the fetus was not developed properly, and out of compassion, you decided to have an abortion. That's a real possibility. You had such compassion for that baby. Isso pode acontecer também com o aborto. Talvez aquele feto não tenha se desenvolvido direito e, por compaixão, você quis fazer o aborto para que ele pudesse não Your cat sofrer. or your grandmother or your little fetus in your womb, if we have not got certainty that when we kill that baby, that cat or that grandmother, that we can be certain that a virtuous karmic seed will be triggered in their mind that will guarantee they'll get a really good human rebirth, which is better than what they've got now. We can't be certain about that. Mas a gente não tem como ter certeza quando a gente mata a nossa avó, o nosso gatinho ou o nosso feto, né, de que uma semente positiva vai crescer ali, vai ser deflagrada naquele momento e aquela pessoa vai ter um renascimento positivo. That's like, if I've got a headache and you've got a couple of pills and you really have compassion for me, and you say, please, Robina, have this pill, but you're just not sure whether it's cyanide or aspirin. Então, é a mesma coisa, se você tiver 2 comprimidos e eu estiver morrendo de dor de cabeça, você chegar para mim e falar assim, Robina, toma aqui, tem 2 comprimidos para sua dor de cabeça. Só que você não me fala que se isso é uma aspirina ou se é anureto. You really have compassion for me. Você tem compaixão por mim. You're not certain if the pill is a bad one or a good one. Mas você não sabe se aquele comprimido vai me fazer bem ou não. Well, I would rather you keep your pill and let me keep my headache and not take a risk of dying an agonizing death. Então eu prefiro que você fique com seu comprimido e me deixe com a minha dor de cabeça, porque eu So prefiro. it's a practical issue. Então isso é uma questão prática. Of course, the point we can't get past is that the dog is suffering. Our grandmother is suffering. Então o que a gente não pode deixar de observar é que aquele cachorrinho está sofrendo ou a nossa avó está sofrendo. Yes, they are. Estão, sim. But you are not certain that when you kill them, that they won't get an even more suffering rebirth. That's the possibility. Be born in other realms or anything like that. Você não. Yeah. Sorry. Go on, go. Mas você não tem certeza que se você matá-los, eles vão ter um renascimento precioso no reino elevado, um reino superior. Which brings me to somebody else's question that Yuri mentioned before, is why is it that Buddhism considers animals an inferior rebirth? That was, we mentioned that point. I'll let me just say briefly. E o que me traz a uma outra pergunta que o Yuri levantou, que falaram sobre os animais, porque os animais são considerados inferiores, ou têm renascimentos considerados inferiores. Whether we're an animal or a human, we all have, and we're going to talk about the mind in more detail tomorrow. We all got aversion, we all got anger, we've got jealousy, we've all got pride, we've all got attachment. But the saving grace of a human is we can access our virtue. We can access intelligence and goodness and kindness and the ability to change our mind. Animals can't access that part of their mind. That's the tragedy of being an animal birth. And their suffering is said to be 1,000,000 times worse, their mental suffering. Então, a gente tem uma parte da nossa mente que é voltada para o apego, para a aversão, né, para o orgulho, para o autocentramento, né? E a gente tem a possibilidade de acessar as nossas virtudes, que são a inteligência, a bondade, a gentileza. E os animais, you said that animals cannot access this part of virtue, goodness, intelligence. All minds have got all of these, but animals' minds are predominantly overwhelmed by the delusions, by the fears, by the grasping, and they can't access intelligence and kindness and goodness. Whereas a human, we can, if we're fortunate. Então, todas as nossas mentes têm todas essas características, mas os animais eles não conseguem acessar essas virtudes de inteligência, de bondade, de gentileza, enquanto que nós humanos podemos. So it's a practical issue, not a moralistic one. Então isso é uma questão prática, não tem nada de moral. Yeah. Whether or not you should kill someone, and the same with killing yourself. E a mesma coisa se trata de você se matar. I mean, we can have such compassion. Look at the despair we experience, E a gente pode ter muita compaixão. Veja o desespero e a angústia que a gente
So the key point with suicide is that, and the same with killing another person, is if you're not certain. I mean, the key point with killing yourself is that mostly if you analyze people who've killed themselves, you don't kill yourself out of joy. You don't kill yourself out of compassion. You don't kill yourself out of intelligence. It's out of despair and hopelessness and loss or anger. So any action you do based on a negative state of mind can only bring a suffering result. It's just the logic of karma. Então, se a gente for parar para ver, quer dizer, alguém que se mata, ela não faz isso com base na compaixão, na alegria ou na inteligência. Ela faz isso com base no desespero, na angústia, na raiva, na perda de alguém, né? Então, quando você comete uma ação com base em algo negativo, você vai... And this is where really just the idea of impermanence can play such a powerful role in helping us in our lives. Por isso que a ideia, o conceito de impermanência tem um papel muito importante nas nossas vidas. So using the example of, like I said before about Nicole and Tom, we will be together until we are 80. É como aquele exemplo da Nicole Kidman, do Tom Cruise, né? I didn't say Kidman, I'm trying not to be personal. I said Nicole and Tom. Não quis ser tão pessoal, eu quis ser mais genérica. É Nicole e Tom. Eles disseram que... When you got all this attachment, we will be together until we're 80. E eles têm todo esse apego. Nós vamos ficar juntos até os 80 anos. It's a fantasy. É uma fantasia. So what will happen when you're not together until you're 80? Mas o que acontece se você não ficar junto até os 80 anos? As she said in the interview, I remember reading it. She said the next sentence, if we won't be together, I will be devastated. E ela falou isso na entrevista. A frase seguinte, ela falou: se a gente não ficar juntos até lá, eu vou ficar arrasada. So this is attachment energy. Então essa é uma energia de apego. When attachment gets what it wants, quando o apego tem aquilo que ele quer, beautiful life, beautiful husband, beautiful kids, uma bela casa, uma bela vida, belos filhos. So attached to it, e aí você fica muito apegado àquilo. Make the fantasy, it'll never change. E aí você cria a fantasia de que aquilo nunca vai mudar. But when it does change and the bubble bursts, mas quando muda e a bolha estoura, you go crashing down to despair. Você fica totalmente desesperado. And now you can't see that will ever change. E agora você não consegue ver que aquilo vai mudar. That's why we kill ourselves. Por isso que a gente se mata. Because we think this will last forever. Porque a gente acredita que isso vai durar para sempre. Unbearable. The pain is unbearable. E a dor é insuportável. So by understanding every day that life is impermanent, that things change. Mas ao entender que as coisas mudam, que a vida é impermanente, we have less grasping, a gente tem menos apego, less fantasy, menos fantasias, less attachment, menos apego, more realistic. Nós somos mais realistas. Therefore, the mind is more stable. Ou seja, a mente fica mais estável. So when good things happen, you enjoy them, and you know it's the fruit of your virtue, and you delight in it. Quando coisas positivas acontecem, você sabe que aquilo é o fruto das suas virtudes. E você aproveita aquilo. And when bad things happen, e quando as coisas ruins acontecem, this is the fruit of your karma as well. Isso também é fruto do seu karma. And you greet it. E aí você recebe aquilo. And accept it. Você aceita aquilo. And keep moving. E continua seguindo em frente. We become more brave. E a gente fica mais corajoso. More stable. Mais estável. So anyway, I hope that answers some questions, all of that. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas. Why don't we finish? Why don't we finish? E então podemos terminar. And if we live long enough, I'll see you tomorrow. E se a gente viver tempo suficiente, eu vejo vocês amanhã. I'll give you some homework. Eu vou dar um dever de casa para vocês. Tiny bit of homework. Um deverzinho de casa. When you go to sleep tonight, when you hit the pillow, quando vocês forem dormir e deitarem a cabeça no travesseiro, you think. Pensa. Maybe I won't wake up in this body. Maybe I'll wake up in another body.
talvez eu não acorde nesse corpo, talvez eu acorde em outro corpo. So you delight in your hard work today, you delight in this virtue we've created, you delight in your good qualities, and you accept that reality is you might die overnight. Então, reconheça a sua vida, as suas boas qualidades, essa vida que você tem e pense, bom, talvez eu acorde num outro corpo. And so you try to go to sleep with a happy mind. E aí você tenta ir dormir com uma mente feliz. And then if you wake up in the morning, E aí, se você acordar de manhã, or believe we will wake up in the morning, porque todos acreditamos que vamos acordar, if you wake up in the morning, se você acordar de as manhã, soon as you come back into consciousness, ou seja, você volta à consciência, notice, no momento que isso wow, acontecer, I can't presta believe it, I'm atenção. still alive. Você presta atenção e fala assim, não acredito, eu ainda estou vivo. My gas tank of morality hasn't run out yet. Sorry? What do you call petrol or gas in your country? Are you American or Yes. English? Well, one? it's Gas gas. or petrol? Yeah, whatever. Which one do you say in Portuguese? Gasolina? Yeah, that's- Okay, good. So you're more American. Okay, so you say your gas tank. My gas tank of morality Okay. hasn't run out yet. Ok, então a gente fala assim, então o meu tanque de gasolina de moralidade ainda não se esgotou. So, you know, what we normally we wake up and we just think, this is me. Permanent, self-existent, big lump of me. No, you're this work in progress. You're still alive. Think how amazing, I'm still alive. Let me make the most of today. Porque geralmente a gente pensa, então esse sou eu, a gente acorda, esse sou eu, esse monte de coisa aqui que sou eu. Não, você é um trabalho em progresso, você está em progresso, está crescendo. Né? Então a gente... Do a bit of practice. Então faça um pouco de prática. Watch my body, speech and mind. Pense no corpo, fala e mente. And then at 11 o'clock, I'll see you again. E aí amanhã às 11 eu vejo vocês de novo. Okay? Tá bom? Thank you, everybody. So Obrigado a todos. we dedicate just thinking all this virtue we've created, all these seeds we've planted. Então vamos dedicar todas essas sementes que nós plantamos e tudo que a gente acumulou. As many moments as there have been today that we've done is as many seeds we planted in our mind. How fantastic. E todos os momentos que nós tivemos na nossa vida foram as sementes que nós plantamos na nossa mente. Isso é fantástico. May we nourish these seeds with all our work, our effort. Que a gente possa, então, se nutrir dessas sementes para sempre. So that we do develop our marvelous potential, like we motivated. Para que a gente possa desenvolver o nosso potencial maravilhoso. So we can be a benefit to others. Para que a gente possa ser de benefício aos outros. And the second little prayer, may bodhicitta, may compassion grow and grow in the hearts of all. E a segunda da bodhicitta é que a compaixão possa crescer cada vez mais no coração de todos. And so the second and the third little prayer, so the second one is may bodhicitta grow and grow, and the third one is may the realization of emptiness, of wisdom, of reality grow and grow. Então, a segunda é para realizar a bodhicitta e a terceira é para realizar a vacuidade, para que isso possa crescer cada vez mais. Gewadinyu dudag lama sange drubgyune drowa chikyang malupa deisala gopashog Jangchub semchog rinpoche ma kye panam ke gyuchig kye panyampa me payang gongne gongdu pelba shog tongyi tawa rinpoche ma kye panam ke gyuchig kye panyampa me payi gongne gongdu pelba shog. All right. Thank you, everybody, very much. Thank you so much, Claudia. Thank you so much, Bruno. Obrigado a todos. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Bruno. And thank you for being my Portuguese voice. Tell them that. Obrigado por ser a voz em português dela. I'd be hopeless without him, wouldn't I? And hopeless without Claudia. So thank Não poderia fazer nada sem essas duas vozes em português. you. Yeah, I only speak Australian. I'm so sorry. Eu só falo australiano, desculpem. Okay. Goodbye. Thank you so much. Thank you, darling. Thank you so much. See you tomorrow. Thank you. Bye. Então, até amanhã. Até logo.